Eu sou Fábio Rangel. Eu sou Rodrigo Carvalho. Eu sou Daniel Cavalcante. E eu sou Gabriel Gaspar. Doente. Contundido. E está começando agora Enquadrando, podcast cinema vinculado ao canal Acabou de Acabar e editado por Marcelo Zaniolo, nosso editor super consciente. Olha aí. O arquiteto do projeto. O analista. Analista do Enquadrando. Primeiro Enquadrando 2022. É mesmo. Primeiro Enquadrando 2022, sim. Ainda não completamos um ano de programa, mas é o primeiro desse ano. E hoje a gente traz uma novidade também, né? Um filme que tá no cinema ainda, saiu recentemente, que é Matrix Ressurreição, ou Matrix Resurrection. Seria Ressurreições. O Fábio é humilde. Ressurreições, no plural. Não, é engraçado traduzir como Ressurreição. Ah, é? Isso que eu achei estranho, é o que tava dizendo lá no IMDb, então... Então tudo bem. Tá Se me corrige depois, mas tudo bem. Se você não ouviu o nosso primeiro podcast sobre Matrix, a gente já lançou recentemente um podcast sobre Matrix, então acho que a gente vai fazer bastante referência a tudo que a gente falou lá. E aí, por favor, ouça. E se você não viu o filme, aqui vai ter spoiler pra caramba, então se você não assistiu o filme no Matrix no cinema, o Matrix Resurrections, por favor, vá lá e assista, porque senão você vai tomar um monte de spoiler aqui e talvez estrague a sua experiência. E porque vale a pena. Vale a pena. E mais uma coisa, final do mês, a princípio, creio eu, em janeiro, final de janeiro, o filme vai estrear na HBO Max. Então, se você não viu, tem sua chance aí. Aliás, quando esse programa sair, 2 semanas depois deve estrear, né? É, isso aí. Talvez menos. A gente não tem a data ainda. A Warner não divulgou, mas de repente casa, quem sabe? Olha aí, aqui. Avisar pro pessoal uma coisa, antes de mais nada, o pessoal do chat já sabe, mas avisar isso aqui pro podcast pra toda a eternidade. Neste momento, durante a gravação, estou gripado, estou com positivo aí de influenza A. Estou gravando aqui no Sacrifício. Vai ser um programa que eu vou participar menos, vou ficar mais quietinho aqui. Mentira! Tá bom? Então, o pessoal não estranha aí eventuais sumiços meus. Eu tô com a garganta meio zoada, mas fiz questão de participar da gravação porque Matrix 1, né, cara, é um filme muito importante pra mim, é um dos filmes mais importantes ali da minha formação ainda como jovem, sabe, e tal. E esse filme aí, né, cara, a continuação de Matrix quase 20 anos depois, é um momento importante também pra mim. O podcast vai falar sobre esse filme, eu não queria estar fora disso, né? O pessoal me esperou pacientemente aí por 1h30 até eu chegar, conseguir me recompor aqui. 1h30. Gabriel, a gente esperaria o tempo necessário pelo escolhido, Gabriel. Exatamente. Que isso, exatamente. Eu não sou escolhido, mas só um verdadeiro escolhido não acharia que é o escolhido, né? Exatamente. Olha, fiquei confuso. Mas o Gabriel, ele fala essas coisas assim, tipo, pô, não, vou ficar aqui tranquilo, não sei o que, daqui a pouco ele vai estar tão animado que você não vai nem perceber. Eu conheço o Gabriel. Vai se Gabriel, empolgar. a gente tava fazendo uma reunião ontem, por acaso, o Gabriel do nada levantou e começou a andar com o celular filmando a casa inteira, assim, tipo, correndo pra lá e pra cá. Eu falei, Gabriel, você tá doente, vai descansar. Não, mas eu fico nervoso, eu fico ansioso. Aí ele o Gabriel, né? Então, o filme foi escrito e dirigido por Lana Wachowski. A gente já falou bastante aqui, né? Cara, eu particularmente gosto muito, né? As irmãs Wachowski, a gente já falou muito sobre elas no último programa, né? Que elas, pô, várias produções são delas. Algumas as pessoas questionam muito. Eu, particularmente, gosto muito de Speed Racer, por exemplo. Acho que eu e o Rodrigo, a gente tem uma opinião que a gente até transmitiu essa opinião, Rodrigo, no último podcast, que é um filme que tá à frente do seu tempo. Daqui a 10 anos as pessoas vão estar falando de Speed Racer. Vai passando os anos e ninguém fala de Speed Racer, eu tô esperando. Ninguém vai falando, a gente tá esperando. Bota mais tempo aí, bota mais 20, mais Não, 30. é 20, aumenta pra 20 anos, aumenta pra 20. Cara, não, mas o filme é De incrível. repente, será que não vai ser o Enquadrando que vai falar no futuro? Vamos ver. Olha lá. Uma coisa, eu acho que é inegável em relação às irmãs Wachowski, que é a autenticidade, né? Elas procuram criar, né? Mais do que produzir, criar. Cara, você acabou de falar um negócio muito legal, realmente. Obrigado. Criar, cara, Obrigado. coisa nova, né? É isso. Porra, obrigado. É isso, Vamos é lá. isso. E criar é sempre difícil. Criar é sempre difícil. A palavra, o verbo, né, que elas utilizam é criação, criatividade, e não produção, produtividade. Isso é muito importante pra esse filme em específico que nós vamos falar. Para esse filme, exatamente. Esse é o verbo que define a carreira delas e é o verbo que define a discussão sobre o que é esse filme, né? Exatamente. Caraca, Gabriel. Porque esse porra. filme tá envolto numa situação bem diferente para elas em si, Eu né? vou te falar que eu tô empolgado demais pra falar desse filme. Eu tô aqui. Caraca! Vai lá, mete a sinopse aí, Fábio. Nossa. Peraí, antes da sinopse também uma coisa aqui importante. Eu fiz a crítica desse filme aí no canal lá no Acabou de Acabar, quem não viu lá veja. Eu gostei do filme, foi um filme que eu terminei o filme assim um pouco confuso, eu não consegui gravar no shopping, eu gravei em casa, então assim tive uma hora ali, né, pra pensar sobre o filme, entre a gravação e terminar de ver o filme, e quanto mais eu pensava no filme, melhor o filme ia ficando na minha cabeça. De modo que quando eu terminei o filme, eu tinha achado ele ok pra bom, e quando eu gravei já uma hora depois, eu tinha achado ele bom pra muito bom. E eu defendi o filme. Hoje em dia eu acho o filme até melhor, refletindo mais sobre ele. E eu defendi o filme lá no meu vídeo. Você foi Eu massacrado. recebi um monte de comentários de gente indignada. Ai, caralho, o Gaspar ficou completamente maluco. Como é que ele não detonou esse filme? Bosta, esse filme é horrível e tudo mais. Esse vídeo aqui, óbvio que a gente não vai ficar só elogiando o filme, acredito eu. O filme tem seus pontos positivos e negativos. Praticamente eu nem tô lembrando de ponto negativo aqui, não. Tem. Então você vai ter mais tempo pra justificar a tua escolha, Em né? um amplo espectro, eu acredito que esse podcast vai acabar
sendo, de certa forma, e vi que o filme foi muito massacrado na internet, muito massacrado. Então eu acredito que esse podcast vai acabar sendo um pouco também massacrado, possivelmente, mas é uma defesa do filme na internet, um pouco, sabe disso, de uma defesa do filme na internet. Não, Gabriel, tudo que cria essa dualidade, as pessoas ficam discutindo e tal, já é maneiro de falar, eu já gosto. Maneiro. E é louco, as pessoas têm que achar tudo ou imperfeito, incrível, horrível. Caralho, não dá pra parar de ser só, pô, ter vários pontos positivos e negativos, mais positivos que negativos, ou tem que ser uma obra-prima ou tem que ser uma catástrofe. A verdade é que nem tudo tá limitado ao azul ou ao vermelho. É mesmo, eu sou azul. Eu tô de vermelho. Eu acho que você não gostar do filme é justo demais, assim. Você pode não ter gostado por vários motivos. Eu esperava um filme mais animado, com mais ação, com mais dinamismo, e não teve tanto quanto você queria. Pô, é justo não gostar. Eu queria um filme que fosse mais respeitoso com o cânone do Matrix, com a trilogia, e não foi tanto. Tem um certo deboche, uma certa anarquia nesse filme. Beleza, concordo também. Gostar é gosto. Ninguém vai julgar você pelo seu gosto, sabe? Exato. Eu acho que o único ponto há uma crítica de parte do público de que, não gostou do filme, por dois motivos que eu acho que é complicado. O primeiro, porque ele é lacrador demais. O filme é muito lacrador. Isso é um absurdo. Eu não vou nem debater isso aqui. Eu não vou nem entrar nesse mérito aqui. Nem tá na pauta aqui, isso não tá na pauta. Nem tá na pauta. Não, isso não é argumento de nada. O segundo ponto é a galera que ficou muito decepcionado, talvez, com o primeiro momento do filme, os primeiros 20 minutos, já achou que o filme era uma coisa, bobo demais, já tô de saco cheio, e não deu atenção ao resto do filme. Aí, pô, veja de novo, sabe? Assista com mais calma, um pouco mais aberto. Agora, não gostar do filme é justo, é normal. Nós aqui também. Eu gostei muito do filme, muito, mas eu também já deixei de gostar de filmes que todo mundo gostou. Faz parte. É normal, faz parte. É um filme que cria essa dualidade. A gente vai falar mais disso ao Isso é uma parada que eu sempre defendi Matrix e sempre fez com que Matrix fosse um dos meus filmes favoritos, justamente por ser um filme com várias camadas, né? Aquele negócio que a gente sempre fala das camadas e tal, que se você quiser curtir, a gente falou isso no outro vídeo, se você quiser só curtir ali um filme de ação, vai ter, se quiser analisar as camadas de profundidade, a filosofia por trás, a dualidade entre livre-arbítrio e destino, por aí vai, aprofundar, você pode também. Sempre teve várias camadas. E esse filme, que é o Matrix 4, é a mesma coisa, cara. Você pode gostar, não gostar, você pode querer uma coisa do filme e receber outra, mas quanto mais você vai pensando sobre esse filme, mais você vai conseguindo acessar as diversas camadas dele, sabe? Mais o filme vai ficando rico pra você. Aconteceu isso com o Rodrigo, aconteceu isso comigo também. E mais você vai vendo que a Lana escolheu, talvez, o único caminho. Porque não tem escolha. A escolha já foi tomada. Exatamente. O momento da ação e o momento da tomada da decisão não são o mesmo. Se é o único caminho, não é uma escolha, né? Só tem um local pra seguir, né? Ou seja, isso é Matrix pra caralho. Pô, eu concordo com o que vocês estão falando. Tem uma separação que as pessoas têm que fazer, né? Porque é até uma questão de responsabilidade quando você fala de um filme, porque meio que as pessoas podem gostar de uma obra, entendeu? Você pode não gostar, mas analisa, sabe? Sem necessariamente você colocar o seu sentimento ali, sabe? Tipo, você pode falar de forma crítica, falar do filme, mas no final eu não gostei, beleza. Mas chegar e falar, filme é uma merda, sabe? Como eu vi muita gente falando na internet, eu falo assim, calma aí, sabe? Tipo, como assim, sabe? No fundo, eles têm direito de falar que é uma merda. Eu só falando de responsabilidade. Eu acho que o problema aí tá muito na base da expectativa, cara. Foi criada uma expectativa muito grande em torno desse filme, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, do momento em que esse filme é feito, como ele é produzido e por aí vai. O Rodrigo contou uma questão ali, as pessoas têm direito de achar o filme bom, ruim, muito bom ou uma merda. Eu só acho que analisar o filme só com esse adjetivo, único, exclusivamente, é superficial demais. É vazio, vazio. Reduzir, e sabe? aí, Tipo... a gente tá vendo um momento onde essa análise superficial, ela vai se multiplicando tal qual aquela onda final do filme lá das massas, né? Do enxame. Acho que é enxame que eles usam, enxame, né? Que é o que a gente chama na nossa sociedade de efeito manada. Efeito manada. Essa análise superficial ganha um efeito manada. Cara, às vezes o cara não teve... Às vezes teve, né? Não tô aqui pra julgar também. Mas na maioria das vezes você encontra opiniões que, cara, vão até a primeira linha, sabe? E Matrix é um filme que propõe um pouco mais, sabe? É porque a gente é crítico, tá ligado? A gente tá aqui pra analisar, estudar o filme. A pessoa que, pô, chegou lá quinta-feira à noite, passou no shopping pra comprar uma camiseta, comeu um McDonald's e passou no cinema pra ver, ela tem todo o direito de fazer uma análise superficial. Sim, mas é isso que sim. Mas olha só, é mais ou menos isso que eu ia falar. Eu acho assim, a gente precisa entender que o cinema, uma vez eu li sobre isso, eu achei muito interessante a analogia. O cinema é uma arte que ela tem uma irmã, que é a indústria. Então, assim, a arte e a indústria no cinema vem intrínseco e não tem como fugir disso, sim, porque o cinema um filme é algo produzido, tem um orçamento, tem funcionários, é caro, você tem distribuição. Eu acho que não há problema, até numa opinião, tipo, imediatista de um cara que foi ver um filme como um produto. Ele parou e falou, cara, eu lembro que Matrix é bem legal, tô a fim de ver um filme divertido, de ação, gostoso. Aí o cara vai e se decepciona, pô, ele tá todo certo. Agora, quando você tem um apreço pela arte do cinema, não é que você não deva gostar ou desgostar. Eu só acho que assim, se você não gostou, pô, talvez valha, já que você tem tanto apreço pelo cinema, dá uma nova chance. Talvez você absorva mais coisa. É só isso. Mas talvez você continue sem gostar. Não tem problema. E tudo bem também. Tudo bem também. O meu grande ponto aqui
aqui é essa opinião grosseira de pessoas que, na maioria das vezes, teoricamente tem um apreço que você acabou de citar e alcance, e que isso acaba influenciando muita gente. Eu acho que muita gente foi predisposta a esse filme, sabe? É que agora você tá tocando um ponto que ainda é mais perigoso. Tem uma questão de influencer que tem um alcance gigantesco. É isso, mas é disso que eu tô falando. Responsabilidade. Tá. Mas ok, vamos lá. Se você tem voz, se você tem alcance, tem gente ouvindo, você tem que ter uma responsabilidade a mais de filtrar aquilo que você pensa antes de falar, né? Você pode ter seu gosto pessoal e você pode ter análise fria de uma obra. E eu acho, assim, que seria mais honesto você dizer os dois. Falar, pô, não gosto de tal filme, mas entendo o valor dele. Gosto é gosto, gosto é meu. Eu concordo com você, mas é que eu acho que existem pessoas e pessoas. Você vai ter influenciadores que são medíocres. Fazer o quê? Você tem críticos de cinema que são medíocres e vão tratar... Nós somos medíocres. Não, eu tô falando medíocre no cinema de nem respeitar uma obra feita por alguém, cara. Eu nunca vou falar que um filme é uma merda. Ah, o filme é uma merda. Uma merda em que sentido? Sabe, eu não gostei do filme. Eu acho que eu respeito a arte, eu acho que o cinema, eu acho que todos aqui respeitam, eu acho que nosso público, que nossos ouvintes respeitam. Tem gente que simplesmente menospreza a parada, um produto que ele mesmo trabalha. Fazer o quê? E eu abraço a mediocridade com responsabilidade aqui, tá bom? Dá um tapa na cara de Uruguai com responsabilidade. Vamos pra sinopse. Vamos lá, sinopse. Pelo amor de Deus. Ah, não, antes da sinopse, o Enquadrando tem uma campanha no Apoia-se, então eu vou aproveitar aqui antes da sinopse pra dar um recadinho pra vocês que estão aí ouvindo esse podcast, que é o seguinte, a gente tem uma campanha e se você puder apoiar a gente lá na nossa campanha, em apoia-se.com/enquadrando, com R$10 você entra no nosso grupo do Telegram. Quanto, Fábio? R$10? R$10, Gabriel, tá bom? R$10. Vulgo 10 centavos de dólar, né? Que a gente chama aqui no Brasil. Quase mais ou menos isso. Enfatizar um pouco isso aí. Faz acho que umas 2 semanas ali que tem pouca gente entrando no Apoia-se pra ajudar a gente, cara. Pessoas novas, né? Pessoas novas, né? A galera que tá lá. Porra, a gente ama muito vocês, a gente conversa direto com a galera lá no grupo. Porra, acabamos de ter um apoiador em tempo real, Gabriel. Gabriel é... Caralho, sério? Alguém falou aqui no chat que acabou de apoiar. Porra, Incrível. palmas! Porra, caraca, mas... Não, eu vou ser franco aqui. A galera do Apoia que tá lá no grupo, eu não mereço eles. Eu quase não participo. Admito. A discussão é alto nível. Rodrigo, você não merece a gente, Rodrigo. Quanto mais Eu não mereço vocês também. Eu vou sair, gente. Tchau. Eu vou sair. Mas assim, realmente, cara, se você curte o projeto, cara, dá uma olhada lá no nosso Apoia. A gente quase não paga o Zaniolo, a gente paga muito pouco ele. Ele tem um trabalho federal de edição, tá ligado? O trabalho de edição dele... Marcelo, nesse momento, deve estar com uma vergonha, vermelho. Cara, como eu quis morrer ouvindo isso. Eu só não cortei esse trecho porque o papo ia ficar sem sentido. O Marcelo tá trancado naquele quarto escuro ali atrás do Rodrigo, ó, trabalhando por comida. Marcelo é nosso escravo. Tadinho. O Marcelo, ele é um lorde, ele nunca vai reclamar disso com a gente. Ele é o George Harrison daqui, tá ligado? O maluco é um lorde de elegância, tá ligado? E, porra, e a gente acaba abusando dele às vezes. Então, pô, por favor, pessoal, ajude o projeto, cara, ajude, que a gente quer fazer valer o tempo do nosso editor e até pra gente mesmo aqui, tá ligado? Doente gravando, né, A Gabriel? gente não furou com vocês nenhuma quinzena desse ano. Nenhuma quinzena. Quase furou. Nenhuma. Isso aí, a gente promete pouco, mas a gente cumpre o que promete. A verdade é essa. A gente promete pouco, mas cumpre muito, tá bom? Então, por favor, ajude a gente lá, faz muita diferença, tá Eu ligado? queria pedir uma outra coisa também. Lembrar a galera, na verdade. Na verdade, é você dar nossas 5 estrelinhas lá no Spotify, se você achar que assim nós merecemos. Isso é novo agora, isso é importante. Eu hein? não dei. Eu dei 4,5. Eu sou A exigente. gente tá com 4.9. Alguém deu menos. Fui eu. Tô brincando. Eu dei 5. Então é isso aí, por favor. Avalia lá no Spotify e avalia também lá no iTunes, tá? São os 2 locais onde você pode avaliar o Enquadrando e ajudar a gente a divulgar. E eu quero agradecer algumas pessoas que tornam esse projeto possível, né? Que é o Lucas Akira, o Gustavo Nakandakari, o Heitor Greco e o Lucas de Freitas. Muito obrigado, galera. Vocês moram nos nossos corações. Obrigado, fundo do coração pra todos, de verdade. E agora sim, sinopse, por favor, porque senão a gente não vai falar nunca do filme. Vamos lá. Neo é um designer de jogos que criou a sequência Matrix, um jogo. Ele vive atormentado por uma ideia de que o jogo que ele criou pode ter sido, na realidade, seu passado. Gostei. Sucinto. Fazia tempo que eu não vi uma sinopse boa assim do Fábio. rapaz. Olha lá. Essa sinopse você não encontra na internet. Que Gostei. isso, E ele porra. sabia que o produto era bom, ele ficou olhando assim, a gente terminou no ímpeto. Pô, gostei. Saiu por cima. Sai por cima, né? E acho que a primeira coisa que a gente pode falar é sobre essa atualização de Matrix, né? Primeiro falando sobre, não só em termos de, beleza, fotografia, é tudo diferente, atuações diferentes, mas também os conceitos são um pouco diferentes, então acho que a primeira coisa que a gente pode falar é justamente essa dualidade, né? O Matrix anterior e o Matrix novo. Eu posso trazer um debate aqui que eu ouvi? Acho que vai ser interessante de conversar. Eu ouvi esse debate no Cinemou, que eu gosto muito, que é um podcast do Alexandre e do Ricardo, né? Grande abraço, Cinema. Grande abraço, Cinemou, gosto bastante. Se quiser convidar a gente aí pra participar de um programa de vocês. Isso, cavou aí, ó. Cavou a falta, olha aí, ó. Esse joga demais. É bom. E aí, eles falaram o seguinte, que quando você pensa numa sequência, você tem que entender qual é o motivo dessa sequência. Então, você pode ter, por exemplo, uma sequência imediata
da trilogia, que vai avançar essa história, explorar mais a mitologia, o cânone e tal. O que, por exemplo, foi o que fez George Lucas naquela segunda trilogia, né, no início dos anos 2000, com Star Wars, né? Ou ele tentou, não sei. Você tem também um reboot, ou um soft reboot, né? Você pegar essa trilogia e você atualizar para uma nova geração, né? Então você tá falando com um público um pouco diferente. Enquanto a primeira, que é uma sequência direta da trilogia, você tá falando com um público anterior, principalmente, aquele público que viu a trilogia, amou a trilogia, essa atualização, seja ela soft ou não, fala com um público novo, tá buscando um público mais amplo, mais moderno e tal, mais contemporâneo. Quem fez isso? O Robocop, reboot. Robocop fez isso, Star né? Wars novo, episódio 7, 8 e 9. Ah, não é um reboot, né? Mas é um soft reboot. É um soft reboot. O Robocop já é um reboot maior, né? Aí eu achei uma coisa interessante. O Ricardo falou assim, mas o que eu acho interessante é que Matrix 4, ele não mergulha no fanservice. Ele não entrega elementos do Matrix anterior pra agradar o fã. E isso ele achou que tira a força desse Matrix 4. E eu acho o contrário. Eu acho que a escolha de você fazer um filme que não é um soft reboot, ele não é um soft reboot, ele não é necessariamente uma continuação. Você depende dos 3 filmes, mas ele não é necessariamente uma continuação. Ele é e não é. Ele é confuso, assim, nesse sentido. Eu acho que ele é muito peculiar. Ele foge tanto da linha, ele não quer agradar nem o fanservice, ele não quer nem agradar o fã, ele não quer nem agradar necessariamente os produtores. E isso é muito legal, porque aí que tá o ponto. O Ricardo falou assim, eu acho que enfraquece o produto. E o ponto é exatamente esse. Eu acho que a Lana não fez um produto, ela fez um filme, ela fez arte. Ainda que ela saiba que tem que ter uma roupagem de produto, tem que ser lançado, tem que ser divulgado. Ela criou algo original a partir de algo que já existia. Exatamente. Cara, eu concordo com tudo que você falou. Absolutamente tudo. Eu também concordo, cara, que horrível. Esse podcast não pode ficar só a gente concordando entre a gente. Isso é terrível, isso é terrível. Mas talvez a gente vai discordar no final da minha fala. Aí a gente... o Daniel vai falar o porém sempre, Gabriel. Você não entende? Você vai sempre O Daniel começa assim e manda o porém. Exatamente. Falando um pouco do contexto, né? Que esse filme foi feito. A Warner já tinha batido o martelo que uma sequência de Matrix seria feita com irmãs ou sem. Ou não. Isso tá no meio do filme. Isso vai ser feito. Isso tá no filme. É uma metalinguagem, né? Tá dentro do filme. Isso era a realidade. A Lana abraça um projeto que, em teoria, ela não ia fazer. É muito curioso pensar que ela teve uma certa liberdade por causa da franquia que ela criou e ela precisa do background dessa franquia pra assistir. E pra você ver o Matrix 4, você precisa dos fundamentos dos 3 primeiros. Então ele, entre aspas, é uma continuação, como você colocou. É uma continuação, mas ao mesmo tempo mais ou menos. Exatamente. Ao mesmo tempo ele funciona como algo absolutamente independente. E aí, enquanto arte, ela discute muito com um processo que a gente vê hoje. Eu não digo nem independente, ela questiona um pouco a primeira trilogia, debocha um pouco. Demais. debocha. Cara, ela questiona tudo. Até a cena pós-créditos é um questionamento, É cara. um deboche. Então, assim, não dá pra falar desse filme de maneira leviana ao ponto de falar com que ele seja superficial. Não, ele traz uma problemática. Você pode não ter gostado dele, mas ele mostra um pouco desse momento. Ele tá questionando certas coisas. Rapidinho, sabe o que eu penso? Só uma parada. Esse filme vai ser um futuro e daqui a um pouco tempo um cult. Com certeza. Sim, mas isso que eu ia falar. Isso vai ser um cult. Ele não nasce como um clássico, mas ele vai virar um cult Ele clássico. vai virar um cult clássico. Com certeza. Cara, o Keanu Reeves, no filme, o Neo, ele é claramente a Lana Wachowski, a diretora. A jornada dela é totalmente a do personagem e a gente provavelmente vai ter várias referências disso ao longo do programa. O filme, isso é uma coisa até que eu acho que a gente não falou no programa anterior, a gente ficou devendo, né, que uma coisa que as diretoras já admitiram várias vezes em várias entrevistas, né, que elas trocaram de gênero, trocaram de sexo. Elas trocaram de gênero. Trocaram de gênero. Quer né? dizer, elas se identificavam com um gênero oposto e fizeram uma mudança de órgão. Matrix trabalha o conceito de transgeneridade. Então, Transgeneridade, isso, essa palavra que eu tava buscando. Vamos lá. As diretoras já admitiram isso, né, que Matrix é uma grande metáfora para essa transgeneridade e todo esse processo de transgeneridade que elas passaram do filme 1 ao longo, né, dos outros filmes. Eu comentei isso no podcast. Eu não recordava. E nesse filme aqui, claramente, o Neo é a Lana. E uma coisa que eu acho muito engraçado, muito interessante, o Neo, ele tem seu nome de batismo, né? O Thomas Anderson, o nome dele dentro da Matrix. Mas a partir do momento que ele se descobre, né, e se identifica como uma pessoa, né, do mundo livre, né, ele se autobatiza como Neo. Né, e tem seu próprio nome como Neo. Mas sempre que ele entra na Matrix, ele pode já ser escolhido, parou bala, fez o escambau, saiu voando. O agente Smith olha pra ele e fala, Mr. Anderson. Mr. Anderson. Né, sempre chama ele pelo nome de batismo, tá ligado? Que é uma forma, assim, ele não se identifica mais como o Sr. Anderson, como Thomas Anderson, tá ligado? Ele é o Neo, claramente, tá ligado? Mas, assim, o agente Smith não consegue deixar de chamar ele por esse nome de batismo, sabe? Isso, essa cutucada que existe, é todo esse processo. Exatamente. Esse ponto é Exatamente. só um ponto pra mostrar como, de fato, a jornada do Neo é a jornada da diretora, né? E o próprio Matrix foi um dos primeiros filmes a trabalhar com esse mundo transmídia e ter animação, ter jogo, curta, ter um monte de coisa complementando aquele universo. Agora faz sentido que o Neo, essa
a diretora, né, o pessoal do Matrix, né, vive nesse mundinho aí, produzindo um jogo, né, ajudando criar uma coisa ou outra dentro daquele mundo da Matrix, mas eles já viraram a página, sabe? Eles já estão querendo falar sobre outras coisas, estão querendo ter outros diálogos na sociedade, mas de vez ou outra eles são arrastados de volta para aquele mundo e obrigados a falar sobre Matrix. E nesse caso aqui, obrigados pela Warner, isso o filme deixa claríssimo, a fazer uma continuação de Matrix no cinema. Sendo que é uma coisa que eles não estavam querendo fazer. Então o filme começa justamente com isso, com o Neo refletindo o estado de espírito da diretora, extremamente blasé com aquele universo, cansado de tudo aquilo. Toda vez que ele pensa em Matrix, ele quase tem um colapso nervoso e não quer voltar para aquele mundo, para aquela metáfora, transgeneralidade que já é algo superado por elas, algo que tá no passado delas, e são obrigados pela indústria, pelo Warner, pelos produtores, a ter que criar um produto novo, né? Só que ainda assim, eles são incapazes, sabe, de só produzir um produto. E a Lana, assim como o escolhido, né, consegue criar algo original a partir desse ambiente completamente opressor pra ela. Esse ambiente enclausurador que tá no passado delas. Ela apresenta essa obra como aparentemente uma despedida. Dizem que ela não vai, se tiver Matrix 5, 6, não vai participar, como uma despedida desse universo. Ela acho que ela passou a mensagem que ela queria passar. O Gabriel, quanto a isso que você falou, eu acho até interessante você comentar isso, porque tem uma frase que explicita isso. Ela vai brincar com essa metalinguagem o filme todo. De fato, isso vai acontecer e não vai ter como a gente falar de qualquer coisa sem toda hora citar essa metalinguagem. Mas tem um momento em que a Trinity pergunta pro Neo, né? Posso fazer uma pergunta sobre o seu jogo? Você baseou o seu personagem principal em você mesmo, sabe? Isso é muito legal, porque é muito sobre isso, né? É muito sobre, cara, esse é um filme autoral, né? A resposta é do personagem e da diretora. E vale pontuar uma coisa importante. Ela tá cansada da cobrança que há sobre algo que ela fez no passado. Mas em nenhuma forma ela desrespeita o que ela fez no passado. As pessoas estão confundindo o deboche e a sátira que há no filme, esse tom que há no filme, como se ela estivesse desrespeitando o cânone e o que ela criou com a irmã dela. Não, ela não tá desrespeitando, não. Eu acho que esse filme reforça bastante esse cânone, cara. Ela tá debochando da maneira como olham o que ela criou. Exato, é diferente. exato. Rodrigo, falar uma coisa pra você aqui, vai totalmente ao encontro do que você falou, cara, perfeito isso. Que você falou, ela não debocha do cânone, ela não debocha do jogo Matrix criado ali, ela debocha dos seguidores. Dos fãs. Dos produtores cegos por dinheiro. Dos produtores. E pouco entendem o que é Matrix. Pouco entendem, cara. Uma galera assim, porra, focada no filme totalmente como idiotas. A cena pós-crédito é justamente tirando sarro de um desses caras, de um desses fãs que acham que entendem Matrix, cresceram com Matrix que nem a gente e acham que eles têm entendem mais que elas, que respeitam mais que elas. Exato. Entendem mais que o Neo. E quando eu mencionei que a cena final, por si só, ela já era um deboche, já era criticar, eu não falo nem desse aspecto, mas o fato de haver uma cena pós-créditos, né? Da necessidade de ter uma cena pós-crédito. Modinho da Marvel, né? Que então. existe ainda toda essa questão, né? É uma metalinguagem. É uma crítica, né? Normalmente, quando tem cena pós-créditos em filmes, é pra alimentar a fome dos fãs cegos de determinadas obras. Não é arte, é hype. É só hype. E o filme usa uma cena pós-créditos pra colocar dentro dessa cena pós-créditos um fã de Matrix numa posição ridícula, tirando sarro dos fãs de hype desse tipo de obra. Ou seja, usa o formato pra tirar sarro dos fãs do formato, tá ligado? Não, é genial. Isso é genial. É genial. E aí quem ficou puto com a cena pós-créditos tem toda a razão, porque tá tirando sarro de você, meu irmão. Sim. Da gente. Da gente. Eu falo isso, eu como fã de Matrix, tá ligado? Eu tô incluso nesse balaio também. Eu entendi que o filme me zoou muito. E eu aplaudo o filme, tá ligado? Pela essa capacidade de me colocar no meu lugar. É claro. De achar que eu sei mais do filme que o Neo. Cara, o filme tem uma montagem só sobre isso. Das pessoas tentando fazer novamente o que é Matrix. Brainstorm discutindo o que é Matrix. Pessoas fazendo brainstorm na frente do Thomas Anderson, do cara que criou a Matrix, tentando explicar pra ele o que é Matrix. Cara, isso é genial. E sabe o que é pior? Esse brainstorm que tem ali, esse debate de ideias, soa ridículo, mas eu já passei por coisas parecidas, porque eu sou designer, e rola isso. Esse brainstorm, às vezes, rola uma certa arrogância. O que vamos criar agora? O que significa isso? E tu fica assim, cara, isso parece uma piada de cinema, e não é, cara. Provavelmente ela já passou por isso. Com certeza ela passou por isso várias vezes em brainstorms sobre Matrix. Sobre Matrix. Os produtores que falam pra ela, não, mas a continuação não pode ser tal coisa. O filme 1 era sobre não sei o quê, você tem que ir por tal caminho. Com certeza, ela passou por muito produtor querendo dar aula pra ela sobre o que é Matrix. Eu acho que o filme, ele dá novas roupagens, ele moderniza bastante os conceitos, né, que você tava falando dos conceitos, traz conceitos novos, mas ele não tem como ser o primeiro. E acho que ela é muito assertiva quando ela não tenta ser o primeiro filme, cara, sabe? Consciente disso, ela é consciente que ela não vai conseguir criar um impacto que ela não conseguiria em nenhuma hipótese, gente. Nenhum filme que ela fizesse seria tão impactante quanto o Matrix de 99. Não é o mesmo cenário, não é a mesma expectativa. Aliás, aqui há uma expectativa, aquela expectativa não existia em 99. Então, assim, não há como reproduzir esse fenômeno. Então, acho que ela é muito
muito corajosa em contra essa ideia de reproduzir o fenômeno, porque certamente é isso que a produtora queria. Eu não digo nem que ela é só corajosa. Pra mim ela foi genial, porque, assim, algumas críticas sobre o filme, eu vi, foi o seguinte: ela não usa tão bem o contexto de hoje em dia, e ela tá falando normalmente sobre rede social, internet, como é hoje em dia, como nós usamos a tecnologia. Ela só sugere isso na cena do elevador, em que o Neo tá olhando as pessoas entretidas lá como zumbis no celular. Ela sugere. Eu não concordo com essa crítica por dois motivos. O primeiro motivo é que ela sugere algo que nós estamos vivendo. Não precisa mostrar. Tipo, a gente já entende com a sugestão tudo que nós estamos vivendo. Esse é o primeiro ponto. Aquela cena já é suficiente. É engraçado. Já é suficiente. É a cena que deve ter quanto tempo? Deve ter 2 segundos? 2 segundos. Sei lá, é suficiente. Então, tipo assim, ela sugere também, assim, por exemplo, agora, o cara que ajuda ali na nave a conduzir a galera que tá infiltrada na Matrix, ele fica presente como se fosse um holograma. Algumas coisas, o espelho agora é um novo telefone, ela usa algumas coisas, mas é o suficiente. Eu acho que explorar mais isso seria perda de tempo. Mas o motivo pra mim, que é mais importante, é o seguinte: Daniel falou sobre a época que o filme foi lançado, que foi 99. Nessa época, a gente debateu um pouco isso no primeiro filme, não só tinha esse pavor da virada do milênio, o medo, boom, do crash do milênio, não era só isso. A gente tinha ali também uma expectativa pelo que a tecnologia nos traria. Havia uma certa vaidade, uma certa arrogância, tipo assim, temos algo grandioso pela frente. Nós tínhamos isso na década de 90, a gente via isso pela televisão. Pra onde vamos? Vai ser longe, vai ser gigante, sabe? Também tinha um pouco de medo do desconhecido. O medo também. Vou dar pra você um exemplo do filme Poltergeist, nos anos 80. É um filme, pra quem não sabe, é um filme de terror que brinca muito ali com a televisão, com o medo que... Fantasma na televisão. Ele surgiu numa época da sociedade em que as famílias estavam começando a trazer vários eletrodomésticos pra dentro de casa, né? TV era uma tecnologia nova, na época o pessoal tinha medo de micro-ondas, não sabia se fazia mal pra comida, se dava câncer, se matava, radioatividade. Então, assim, tinha um boom tecnológico que invadiu as residências e, ao mesmo tempo, tinha esse medo dessa tecnologia que era desconhecida, né, do grande público. As pessoas usavam... E o medo gera admiração. Gera atração. Exatamente. Você pensa, o que o Gabriel acabou de falar aconteceu com a internet nessa época, com o computador. Então pensa, Matrix 99, ele incorpora tudo isso. Ele é grandioso, ele é grandiloquente, ele tem esse ar de uma certa autoindulgência, de admiração. De admiração das grandes máquinas, mas ao mesmo tempo elas podem tomar controle da gente, não sei. Exato. Sabe? Tipo assim, você pensar nas influências de Matrix, como a gente falou no último podcast, você tem sobre conceitos digitais, a gente tem grandes conceitos da humanidade como Platão. Olha como é grande, os conceitos são grandes, como tem uma certa, não digo arrogância, mas tem uma empáfia de debater uns conceitos que estão presentes na humanidade há tanto tempo. Ambição, né? Tem uma ambição. Isso, é um filme ambicioso. E além disso, você tem a influência, por exemplo, de produtos japoneses. Elas são fãs de animes. E, cara, anime, Akira, é ambicioso no nível. Akira é ambicioso não só em termos de temática, mas em termos de resolução. Os caras animaram aquilo durante anos e anos, em cada detalhe. Eles criaram cores, Matrix criaram cores que não existiam pra animar aquela porra. Exatamente. Então, o produto japonês normalmente é ambicioso, seja conceitualmente, seja na produção. E essa ambição tá em Matrix. Essa ambição, essa coisa de explorar o inexplorado, de trazer conceitos que ninguém tocava num sci-fi, ninguém tocava no blockbuster. Isso é ambição. Isso é uma certa arrogância. E esse filme aqui, ele também é ambicioso nesse aspecto. Mas acho que ele tá numa escala diferente de ambição. Exatamente. Eu acho que é uma atualização. Ele entende o seguinte: essa mesma sociedade que tava com medo e admiração da tecnologia, que tava ambiciosa e ao mesmo tempo reticente, que tava achando que viriam grandes anos pela frente, se tornou uma sociedade pessimista, cética, irônica. É a sociedade do Vaporwave. Exatamente. Vaporwave, que eu expliquei já no nosso vídeo de drive. Exatamente. Mas assim, eu digo ambicioso porque ele vem também discutir coisas muito sérias, assim, da nossa sociedade, de forma ambiciosa até essa. Mas de forma madura, sem aquela cegueira adolescente, jovial, aquela coisa do é isso, olha que coisa irada que eu tô debatendo, cara. Madura em partes, outra parte de forma meio debochada, o que me parece um pouco contraditório, assim. Aí, Fábio, eu acho que não concordo, porque eu acho que o deboche, a ironia, vem dessa maturidade de entender o que nós somos hoje. A juventude de hoje vem de um resultado que nós falhamos. A internet, ela hoje mostrou, ela vem mostrar o quanto há pobreza no mundo, o quanto há diferenças, o quanto há conflitos, o quanto há ódio e raiva, ainda que ela tenha trazido coisas boas. O quanto a própria internet pode alimentar a ignorância a partir de reforçar suas próprias convicções. Enquanto na época havia a esperança que a internet ia educar o mundo como um todo, ia trazer conhecimento pra todo mundo. Propagar o conhecimento, Porra, né? que a globalização ia criar uma sociedade equilibrada. A gente tinha uma expectativa com a globalização. Ia democratizar o conhecimento. Enquanto hoje em dia a gente vê que ele reforça a ignorância, né? Democratiza a ignorância. Exatamente. Aí você tem um filme feito pela Dana Wachowski, feito numa pandemia. A pandemia é a prova de que nós fracassamos nesse viés. Então você tem um filme maduro que entende esse momento e que nós temos uma juventude, uma geração, que ela é cética. Ela é pessimista, sim, porque ela viu o resultado. Ela é debochada. Cara, você vai falar com um jovem hoje, ele é cínico. Cínico, jovem cínico. No bom sentido. É. Ele encara tudo com cinismo. E esse filme é cínico. Esse é o grande ponto. E não é que ele é cínico
ele se comunica com o cinismo, ele se comunica com essa geração cínica, com essa geração inteligente, conectada, mas que ao mesmo tempo é pessimista, é cética. Então, pra mim, a atualização é perfeita, cara. A gente Perfeita. conseguiu voltar com o terraplanismo, velho. A parada de séculos. Não vou nem Não. falar disso porque isso me toca em específico. Mas aí eu te pergunto, você acha que a Lana não vai escolher uma atualização que fale sobre deboche no mundo em que voltou com o terraplanismo? Entende? Mas isso é maturidade, ela não tá debochando como se fosse um adolescente jogando na tua cara alguma coisa. Não, ela tá usando essa linguagem pra comunicar. Verdade. Esse é o ponto. Em todo momento que eu vejo o filme zoando, tirando sarro, são justamente dessas pessoas que acham que conhecem e dominam a Matrix mais do que os próprios criadores da Matrix. Que tem coragem de chegar e falar que o filme é uma merda, o filme que a Lana Wachowski faz sobre Matrix é uma merda. É essa pessoa. Falando isso, na verdade, sobre qualquer coisa que você tenha essa postura, É. né? Sobre qualquer coisa. Exato. Eu ouvi muito dessa galera aí, Gabriel. Assim, definição, por exemplo, Matrix é bullet time. E, porra, eu tava esperando bullet time. E assim, mal ou bem, cara, a gente é fã da franquia que, porra, bullet time é maneiro pra caramba, marca a história do cinema e tal. Mas, cara, cabe bullet time hoje? Não cabe, mano. Cara, mas é muita coisa que tem nessa montagem, sabe? Tipo, a galera discutindo. Tem um cara que comenta assim: Matrix é o quê? Criptofascismo, caos, exploração capitalista. Sim. Sabe? Tipo, e aí tem uma menina que do nada tá lendo, assim, na montagem você só vê ela lendo, né? Alice no País das Maravilhas, sabe? Isso é muito porque bom. é tudo isso. E aí cada um tem um viés, um pensamento e tal. E aí você fala assim: caraca. No final do nosso programa anterior, eu pergunto pra você o que é Matrix e a gente conversa sobre isso, o que é Matrix em si pra gente, né? E pra mim, Matrix é um conceito amplo. Ele é opressão. É a opressão que faz você pensar de uma forma programada por outra pessoa pra sugar a sua energia ou seus meios de fontes, né? Como complementou até o Fábio por ocasião do episódio. Matrix é isso, pra mim, a visão que eu tenho, como conceito amplo. A Matrix não é sobre uma coisa específica, sabe? Não é sobre o fascismo, ou não é sobre mercado, não é sobre nada específico. É sobre o controle de opressão. Ele encaixa qualquer coisa. Mercado, qualquer coisa. Tanto que a gente dá uma viajada, né? Matrix é um sistema de opressão. E a partir daí, você pode encaixar isso como metáfora para qualquer coisa, para aquilo que mais lhe apeteça, aquilo que mais lhe atinja. Eu acho que esse filme ele é tão interessante porque se inicia imediatamente, em teoria, após o final do Matrix 3, e é um ímpeto que, em teoria, conseguiu fazer um acordo com o sistema, né? Ele conseguiu fazer um acordo com as máquinas, né? E, em teoria, tá tudo bem. Cara, nada diz mais do que a nossa sociedade do que isso, né? Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, sabe? Nada revolta mais nossa sociedade que isso, Eu né? acho muito maneiro como ela se colocando, né, dentro desse personagem, do Neo, e até um pouco da Trinity. Tem uma cena da Trinity que é muito bonita, que me chamou a atenção dela foi o Caio. Conversando com o Caio, me chamou a atenção de como ela conversa um pouco sobre esse transgênero, né, que é uma pauta, né, que é uma questão que tá nas primeiras obras e que tá nessa também. É uma atualização, que enquanto lá no primeiro Matrix você tem binariedade, né, azul e vermelho, aqui a coisa já não é mais assim, você não precisa ser uma coisa ou outra, você não tem que decidir, essa escolha já foi tomada, essa escolha, você não toma a escolha naquele momento, né? Ela é um conjunto, cara. Caraca, que incrível, Daniel, que incrível. Não tinha tido essa interpretação. Parabéns. Frase incrível. Caio e Daniel brilharam. Não, perfeito, foda. Você acha que tá fazendo a escolha de assumir sua identidade, né, de sair da Matrix? Exatamente, cara. E a cena da Trinity que ele retornou pra mim, que ele falou disso, que eu acho que casa muito bem, isso que eu acabei de falar agora, é uma que ela tá conversando com o Neo e acho que ela fala que riu de uma coisa com o marido, que ela sentiu raiva de ter sido. Tipo assim, ela mostrou pra ele que a Trinity do jogo parecia muito com ela e ele riu, debochando. Tipo assim, como alguém do jogo tão famoso vai parecer com você, pelo amor de Deus. E ela riu junto. Ela riu junto, mas ela odiou ter rido junto. E aí tu pensa, cara, uma cena que, pô, beleza, dentro de um contexto, faz parte do filme, mas, cara, ela diz tanto por trás, cara, não tem como. É por isso que esse filme é genial. Juntando o que você falou e o Gabriel falou, a gente tá falando sobre opressão. Primeiro, o Matrix vem falar muito sobre a Revolução Industrial, que era uma opressão física mesmo, de que você tinha... Tanto é que a energia tirada dos corpos era uma energia do nosso corpo físico, né? Ou seja, é o cara que trabalha na base da fábrica, é o cara que se dedica fisicamente àquilo ali. Ele era quase escravizado por essa indústria, por essa estrutura que veio com a Revolução Industrial. Matrix tá falando sobre isso. Essa Matrix, o analista fala, eu descubro que eu gero muito mais energia quando eu lido com os sentimentos dessas pessoas. Eu não preciso arrancar a energia do corpo dela, que é uma energia muito pequena. Eu vou arrancar energia gerando estímulos para os sentimentos deles, como ódio. Gerando estresse, estressando aquele corpo ao máximo, você vai produzir mais energia ainda. Exatamente, que é o que acontece hoje com a internet. A internet gera ódio em você, você publica, você comenta com
raiva, você clica, Você consome, irmão. você consome, gera desejo. E essa metalinguagem, Rodrigo, ela vai tão longe que ela atinge a própria repercussão do filme. Porque é isso. Ela deu a volta, né? Exatamente, é uma coisa de louco. Então, isso é muita O genialidade. filme tem uma segunda camada de metalinguagem em que ela faz um filme que vai gerar esse estímulo e vai gerar o ódio, vai gerar a revolta, vai gerar essa energia do moleque clicando assim, esse filme é uma merda, eu odeio esse filme. Só que foi o vídeo mais comentado do Gabriel. É simples assim. E aí eu falei, cara, a gente tem que falar desse filme. Foi quando a gente decidiu gravar. Eu falei, É óbvio. tem que falar desse filme. Simplesmente. Olha o genial. A Lana é o próprio analista desse filme, é o próprio arquiteto desse filme, em que ela cria um filme que ela sabe que vai gerar o ódio, ou que vai gerar a paixão, ou que vai gerar os comentários, vai gerar o hype, né? Vai gerar esse fomo. A energia. O gasto de energia na internet. Exatamente. Cara, eu concordo com o Daniel quando ele diz o seguinte, esse filme não vai recriar o impacto da originalidade do primeiro, mas pra mim, esse filme é a atualização mais perfeita que podia existir, e ele É genial, Ele, é cara, genial. ele é um clássico cult. Ele é bem melhor do que o 2 e o 3, por exemplo, e as pessoas não falam disso, Não, sabe? ele tá muito acima. Pra mim, ele tá quase no nível do primeiro. As pessoas assim, a franquia Matrix, conseguem colocar o 2 e o 3 dentro do escopo do primeiro, que é genial. O 2 e o 3 não são geniais, estão muito longe disso. Então. Cara, o 4 tá muito mais próximo do primeiro e tá sendo visto como uma pária, sabe qual é? Não, eu falo isso. Pra mim, o 4 é o segundo melhor, disparado, tá ligado? Disparado. Ele não vai conseguir ser inovador, revolucionário como o primeiro, mas ele vai usar a inovação do primeiro como trampolim pra dar um soco na sua cara. Exato. Eu nunca vi um filme, Gabriel, usar a metalinguagem de forma tão bem assim. Também não. Uma coisa de louco. São várias camadas de metalinguagem. São várias camadas de metalinguagem. Isso é muito louco. E parece que ela prevê o futuro, sabe? Não, e mais uma coisa, formação aí, né, Daniel? Sempre que é o cara do momento de formação. Olha aí, né? dependendo do meu posto. Uma coisa que a gente tinha dito aqui é que provavelmente esse vai ser o último filme da Lana, né? Ela topou participar desse Matrix 4, que ia acontecer com, né, ou sem ela, e depois, né, ela deve sair. Pelo menos é o que a intenção dela, né, que tem que ser apontado no momento. Pode ser que no futuro ela mude de ideia, pode ser, mas no momento atual que a gente tem, né, de informação é que isso. Ela não pretende participar dos próximos. Então o que ela fez? Ela optou por fazer esse 4, sabe, muito tempo após os outros filmes, pra criar já um universo totalmente diferente dos outros, até pra obrigar quem for fazer as continuações seguintes a seguir, não dos filmes 1, 2 e 3, mas vai ter que seguir a partir do 4, em que as máquinas são amigas dos humanos, sabe, em que eles têm relações de cordialidade, em que existem máquinas bacanas, existem máquinas escrotas. Não existe essa binaridade, né? Ela deu um checkmate em todo mundo. Ela deu um checkmate. Exatamente. Ela fudeu com todo mundo. Porque o próximo cara que vai fazer o 5, tá ligado? Rodrigo todo delicado, ela deu checkmate. Fudeu com todo mundo. Esse checkmate é isso. Ela fudeu. O cara que vai escrever o 5, tá ligado? Ele vai ter que construir a partir de um mundo totalmente diferente do 1, 2 e 3. Eu apostaria que ela vai voltar pro 5º, depois eu vou defender por quê. Como tudo nesse mundo é fluido, pode ser que até lá ela mude de ideia também. Só pra finalizar, a gente chegou e falou sobre essa questão de... Matrix já trabalha muito sobre essa questão de realidade. Prisão, né? Você tá preso numa realidade que não necessariamente é sua, beleza. E esse filme vem atualizar também esse conceito. E eu acho muito interessante a escolha de videogame. Porque videogame é aquele escapismo que você escolheu, sabe? Aquele escapismo que você escolheu pra você não viver... Sabe, muitas vezes você não viver a sua vida e você se afundar ali. Eu não digo nem só isso. Eu acho que ela vai além. Se a gente pensar o seguinte, videogame, concordo com você, o início do filme, ela usa isso. Ela usa a bobeira que é o videogame. Eu tenho certeza que muita gente pensou assim, nossa, mas que solução preguiçosa dela de colocar que... Tem gente que vai achar genial, tem gente que vão achar preguiçoso a solução de que tudo era um videogame, porque videogame parece uma coisa boba. Tipo assim, no meio do filme ela fala sobre isso, mas pensa comigo o seguinte, o que tá acontecendo no mundo hoje é uma gamificação do mundo inteiro. Tudo. Tudo. Absolutamente tudo. Palmas. Então o tema tem que ser videogame, meu amigo. Até da educação. Existe, inclusive, uma vertente chamada gamificação da educação. Até da educação. Você vai criar um relatório sobre a empresa pra pessoa responder questões da empresa. Vira um gamezinho as respostas pra facilitar. Rede social tá virando uma gamificação. Tudo. Caraca, é mesmo. Cara, olha só, presta atenção numa coisa. Olha só que coisa tá criando. Eu tava lendo um texto falando sobre uma parada chamada Sandbox. Sandbox, pelo que eu entendi, porque eu sou velho, é basicamente, vamos botar assim, é um terreno virtual, em que essa Sandbox é uma caixa de areia em que você vende terrenos ali como se fossem estandes, assim, são espaços. Várias empresas já compraram espaços virtuais nesse universo digital, como grandes empresas como a Apple e tal. E aí o mais interessante é que as pessoas começaram a comprar, e aí você tem o Snoop Dogg comprando um espaço pra ele, em que ele vai criar um palco digital, em que ele vai fazer shows digitais com o avatar dele dentro da Sandbox, e nós vamos poder comprar ingresso digital pra participar de um show digital com nossos avatares. Isso é a gamificação do mundo, meu amigo. Não tem discussão. O filme tinha que falar sobre videogame. Não tem discussão. Não é uma solução pobre. Pelo contrário. Ainda tem uma outra
faceta do videogame que o Fábio até citou bem isso, que é aquela diversão, aquele entretenimento que você escolheu. Eu ainda digo mais, a imersão num videogame, ela é superior a uma imersão no cinema. Muito superior. Porque você tem a ilusão da escolha. De que você tá né? interferindo. Cinema você não interfere nunca, você é passivo. No videogame você é ativo, entre aspas. Perfeito, cara. Não, o videogame das artes é a arte que tem maior imersão. Você consegue, de fato, entrar naquele personagem e viver naquele mundo, né? No videogame, em geral, existem estruturas mais ou menos complexas, mas, em geral, você tem que seguir um certo roteiro, uma certa sequência de movimentos pra você conseguir avançar, zerar, ou evoluir com o seu personagem e por aí vai. Mas você tem dentro do videogame, diferentemente de todas as artes, você vai ver um filme, só tem uma escolha: assistir o filme ou não assistir o filme. Dentro do videogame, você tem uma ilusão de livre-arbítrio, de escolha. Dentro de um videogame, eu posso fazer o que eu quiser, na hora que eu quiser. Posso ir pra um lado e pro outro, né? Mas, e você acha que você tá escolhendo o que você vai fazer, diferentemente de quando você vai ver um filme ou ler um livro. Mas, na verdade, se você não fizer exatamente o que o pessoal, que os programadores do jogo, né, os arquitetos do jogo previram que você fizesse, você não vai chegar em lugar nenhum, você não vai avançar na história. Não vai. É só você pensar, Gabriel, que o número de escolhas acabam sendo limitadas. Limitadíssimos. Aí mesmo um jogo de mundo aberto ainda tem sua limitação. E a partir do momento que você vai fazendo escolhas que não são as que o programador quis, elas vão dando em beco sem saída, até que em um momento você vai ser obrigado a fazer a escolha que o programador queria. Você volta pro caminho. Ou seja, dentro de um jogo de videogame, é a estrutura do mundo atual em que você tem a materialização completa, né, da lógica de viver dentro da Matrix, em que você tem ilusões de livre-arbítrio, mas na verdade você tá seguindo um roteiro pré-determinado pelos outros. Então o fato da Matrix agora ser um jogo, cara, é a resolução perfeita pra isso, É cara. perfeito. Aí, olha só como é que esse... Na minha opinião, eu tô especulando, posso estar falando besteira, mas olha só que lindo pra mim. Vamos pensar um pouco. Em dado momento, a Bugs tá entrando em Io e ela fala o seguinte: agora nós estamos usando outras estratégias. Quando eles estão passando um portal que finge ser uma parede. Outras estratégias quando nós percebemos que a batalha contra as máquinas era impossível de ser vencida, certo? Vamos guardar isso. Eu vi na internet muita gente criticando, debochando de que os bots, os agentes naquele universo eram ridículos, não acertavam um tiro e eram muito fáceis de ser vencidos. Como num videogame. Eu fiquei puto com isso. Eu falei isso no meu vídeo, tá ligado? Foi uma das coisas que eu fiquei puto. Eu nem vi teu vídeo, falei sem querer, te critiquei sem querer, Gabriel. Tá certo. Aí você começa, olha a relação com o videogame aí, porque no videogame é assim, você sozinho consegue superar milhões de bots. Beleza, só que não é só isso. Na minha opinião, o que tava acontecendo é um tipo de controle pra que a guerra volte. Porque o que diz a Niobe? A Niobe fala o seguinte: a guerra, ela é uma forma de controle. Enquanto você tiver a guerra, a gente vai estar se reconstruindo, vai estar sempre fraco. Então a guerra é a pior opção de todas. A Matrix, então, na minha opinião, quer retomar essa guerra usando o Neo dessa forma. E para que ela retome essa guerra, ela tem que dar uma sensação para as pessoas livres de que eles têm chance de vencer a guerra. Porque quando elas descobriram que não tinha chance, eles desistiram da guerra. E isso não é o caminho para eles. Então o que eles fazem? Dentro da Matrix, dentro do videogame, dentro do jogo, você tem a sensação de que superar aqueles bots, superar aqueles agentes é fácil. Faz com que a Bugs e todo mundo continue entrando na Matrix, buscando a liberdade dos outros, porque parece que é um caminho que vai dar na vitória. Só que é o caminho que vai levar pra guerra. A guerra que a Matrix quer. Se o jogo fosse eficiente, qualquer jogo que a gente jogasse de videogame, conseguiria matar a gente, o personagem de inteligência artificial mataria a gente com um tiro. Caraca, me arrepiei aqui. Esse filme é espetacular. Eu tô falando que esse filme é lindo. Tô arrepiado. Não, assim, porque essa era uma das minhas críticas, assim, me incomodou um pouco, sabe? Não, eu tava puto, eu terminei o filme puto com isso. Eu falei, caralho, tá os agentes num corredor com uma metralhadora atirando e não consegue acertar um tiro no cara. Sim, Pô, sim. E aí eu pensava ao mesmo tempo assim, peraí, pô, isso aqui é meu lado nerdola, que tá ficando extremamente puto com essa porra, sendo que isso não é o foco do filme. E aí, Gabriel, só nisso que você falou, tem 2 camadas, ou 3 camadas. Meu Deus, porque tem a camada do próprio filme, os agentes não acertam. Tem a camada, a Matrix está controlando pros agentes não acertarem, porque não é lucro acertar. Não é lucro acertar. Lembra que no Matrix 1, o agente Smith falou que criaram a Matrix perfeita e ela não era eficiente? Tinha que dar uma imperfeição pra gente ter uma sensação de aceitar melhor aquilo. Essa imperfeição é isso. É o agente errar a porra do tiro. E o que é o agente errar? O agente errar é justamente o quê? Você estimular um sentimento e manter aquele sentimento ali. A esperança. Que é o que justamente o arquiteto dessa Matrix fala. O lance é estimular o sentimento e manter. Exatamente. Estímulo. É a esperança, manter a porra do pior sentimento da caixa de Pandora. A esperança. E a terceira camada, estimular esse sentimento na gente. Que tá assistindo o filme. Exatamente. E aí você fica puto. E na verdade você não tinha que estar. E o que é interessante é o seguinte, cara, esse filme é maravilhoso, cara. Ele é muito atual, olha isso. Dentro da sociedade, daquela comunidade de Io, né, você tem a Niobe que fala o seguinte, ele é a mais sábia disparado. Ela fala assim, a guerra levou à destruição de Zion. O caminho é a integração. O caminho é nós lidermos juntos da gente as máquinas, que ela fala uma coisa linda. Não é ela que fala não, né? Não é toda máquina que quer controlar. Olha que coisa maravilhosa. Só que a gente sabe que numa sociedade, não é todo mundo que concorda com
todo mundo. Então você vai ter um grupo, principalmente de mais jovens, que tem mais ímpeto, que acha que você tem que forçar a liberdade dos outros. Eu não tenho que esperar a questão chegar até lá, né? A coisa evoluir até lá. Não, eu tenho que forçar, eu tenho que tirá-los da Matrix na marra, que é o Bugs, a Bugs e vários outros. Como aquele garoto também que vai levar o Neo pra prisão, ele fala, cara, tá todo mundo meio perdido, porque antigamente era mais fácil. Você sabia o que tinha que fazer, lutar contra a Matrix, liberar a galera dentro da Matrix. Hoje em dia ficou complexo, a gente vai fazendo morango, esse é o caminho? Sim, esse é o caminho. Só que a galera muito nova não consegue entender isso. Aí o que acontece? Entra na Matrix, sente a facilidade de confrontar a Matrix, e aí ganha o ímpeto pra criar a guerra, vai gerar a guerra, e vai gerar a guerra de forma desleixada, despreocupada, e vai perder a guerra. A estratégia da Matrix é uma coisa tão estupenda. E aí quando tu vê que a Niobe, que tem a sabedoria, fala, vocês estão cometendo um erro muito grave, de não perceber que estão sendo imaturos, estão sendo incontrolados, sabe? Esse ímpeto. E essa personagem, a Niobe, ela ficou incrível, porque ela realmente passa a ideia de que ela tá absolutamente feliz em ver o Neo, mas ela teme o que ele representa. Personagem maravilhoso. Eu só não gosto da maquiagem, mas é maravilhosa a personagem. Sim, ela sempre foi uma personagem cética, né? Ela sempre foi uma personagem cética nos outros filmes. Ela manteve esse ceticismo até virar uma sabedoria enorme, assim. Ela é muito consciente, sim, sabe, da sim. visão de mundo, tá ligado? Ela é o Mano Brown daquela realidade, tá ligado? É justamente isso, né? A volta do Neo coloca em risco essa questão, né? Esse armistício que eles têm. Claro, claro. Ela sabe que dá pra entender que o Neo foi resgatado mais vezes, dá pra entender isso. E o fato de que eles estão resgatando o Neo, sabe que o Neo vai querer resgatar a Trinity e vai gerar a guerra de novo. Ela sabe disso. Tanto é que o Smith fala isso, o analista fala isso. E vou te falar, Rodrigo, é ridículo o resgate da Trinity. É uma coisa que você até... Você fica assim, calma aí, por que as máquinas não conseguem impedir isso? Pelo amor de Deus. E agora faz sentido. A Trinity tá ali pra ser resgatada, sabe? Pra ser resgatada. É isso. Exatamente. É a ilusão de que eles estão tomando as escolhas, as máquinas estão decidindo. É por isso que eu acho que vai ter o quinto. O final do quarto agora pra cima, alto, maneiríssimo, com os dois voando, é uma armadilha. Eu acho que vai ter o quinto exatamente por causa disso. É um videogame. Aquela porra é um grande videogame que o Neo tá jogando. O fato dessa inversão, né? Do escolhido agora, né? Não ser somente o Neo, né? Passar essa importância também pra Trinity. Tem um momento ali que mostra, você falou, né? Que dá a entender que ele tentou ser resgatado mais vezes e tal. E tem uma montagem muito legal do Neo e da Trinity fora da Matrix, mostra as máquinas reconstruindo eles, né? E eles próximos causando aqueles efeitos. Eu falei, cara, só isso aqui ia dar um filme muito maneiro, cara. Deles tentando recuperar os corpos e não conseguindo. E aí agora, no final, com o resgate da Trinity, há agora essa ideia de que o escolhido não é mais o escolhido, né? Ela pode ser escolhida também. Não, vai além. É uma dupla. Agora é uma simbionte dos dois, né? Pra mim sempre foi. Sempre foi. Até porque a gente consegue essa metáfora da transgeneridade que a gente sempre falou, sabe? Na real. Exato. Eu vou em cima do que o Fábio falou lá no programa anterior. Essa relação que a religiosa em Matrix, você tem o Neo como um Jesus, como um salvador, e a Trinity como uma sagrada trindade, né? Tipo assim, isso realmente acontece, né? Eu acho que esse filme começa meio com isso. Cara, isso me pegou fundo, porque a ideia de que ele mantém, vamos botar assim, você próximo da Trinity, o Neo próximo da Trinity, que é próximo dessa santidade, próximo dessa trindade, né? É sagrada, mas é próximo só o suficiente, você não vai além, me pegou fundo, né? É interessante essa ideia do Neo tá próximo da Trindade, mas não tá em relação com ela, conectado com ela, e ser mencionado no filme que isso gera a energia que as máquinas precisam, né? Isso gera a produtividade, né? Essa falsa sensação da gente tá espiritualizado, da gente tá iluminado, sabe? Se a pessoa tá zen, se a pessoa encontrou a espiritualidade, ela não tá produzindo mais. Mas se a pessoa tá na busca, ela tá próxima e tá numa tensão de construir aquilo, isso produz mais energia. Isso serve pra tudo. Isso produz mais movimento. Serve pra do tudo. que a pessoa ter a paz total. Caraca, vocês tiveram a mesma interpretação que eu. Cara, olha só, eu tava tendo essa conversa com a Laura, ela tocou num ponto muito interessante. Com espiritualidade é perfeito. A gente vive isso, eu vivo isso. É tipo assim, se eu fosse realmente espiritualista mesmo, no limite, eu estaria fazendo tudo ao contrário. Eu estaria longe daqui, lidando realmente com as outras pessoas, tentando fazer tudo diferente, eu teria quebrado o sistema pra mim. Isso é fato. Quebrado o sistema. Você não produz. Mas eu tenho o suficiente espiritualidade pra estar confortável com ela, falando, não, eu tenho minha espiritualidade e continuar no sistema. Trabalhando, buscando dinheiro, buscando crescer, buscando isso, buscando comprar aquilo. E é esse entorpecimento, Rodrigo. A espiritualidade serve pra gente como uma válvula de escape. É como o videogame. Exato. É como o remédio que o Neo toma. É como tudo, sabe? Tipo o que tem nesse filme. Mas é aí que tá. É uma dose exata de espiritualidade. Exato. Você não pode exagerar. Sim. Quando eu era pequeno eu pensava nisso, tá ligado? Assim, hoje em dia não tenho nenhuma religião, o pessoal sabe disso e tal. Mas quando eu era pequeno fui católico e depois fui espírita. Mas na época que eu era católico, fiz primeira comunhão e fui coroinha, fiz catequese. Eu gostaria dessa imagem. Eu era coroinha, cara. Eu era coroinha. Bonitinho. Tinha vezes que eu assumia a igreja, cara. Caraca! O padre atrasava e tal. Muito bom. Eu assumia, cara. Eu assumia real. Tinha uns 12, 13 anos e tal. Que maneiro. Eu lia Bíblia pra caralho. Eu acho que eu li a Bíblia inteira umas 2 vezes e tal. Essa aspas é muito
muito forte, né? Lia a Bíblia pra caralho. Ele ia pra caralho. E a Bíblia inteira 2 vezes é muito E bom. eu ficava pensando nisso, assim, porque né, ao mesmo tempo, na mesma época, né, eu tava no colégio estudando pra, daqui a alguns anos fazer faculdade, entrar no mercado de trabalho e tal. Então, quando você ficava pensando, mas se existe a vida após a morte, né? E a gente tá aqui pra pagar nossos pecados e não ser apegado aos bens materiais e tudo mais, o ideal mesmo é eu largar tudo, viver uma vida de pregação, tá ligado? Como eremita, andando na rua sem nada. Caridade. É largar tudo. Isso numa filosofia católica, e tem filosofias que também tu vai acabar, é isso, tu vai se dedicar ao outro. E eu pensava isso assim, se minha vida tem 60 anos, 70 anos, sabe, 80 anos que eu vou viver, e depois a recompensa disso é o resto da eternidade, a eternidade, que é muito maior do que 60, 70, 80 anos, vale muito mais a pena eu viver 80 anos na miséria. Vou me entregar, É um bom investimento. Mas a gente pega a espiritualidade de hoje, nessa dose exata, que é a que eu tenho, que eu sou idiota, é assim, eu consigo justificar os meus anseios financeiros, os meus anseios de bem, eu consigo justificar pelo lado espiritual. É bizarro. Tipo assim, eu sou um idiota. Porque a gente mistura o lado espiritual com o material, acho que tudo faz sentido, tudo, um depende do outro e a gente justifica, cara. Rodrigo, eu sei que você acabou de falar que é um auto-engano que você faz assim mesmo, né, pra se justificar, mas dá um exemplo de uma coisa, uma situação prática aí. Por exemplo, a minha religião, que é espiritualista, ela defende o conforto mesmo, assim, você ter não só um conforto físico, de saúde, mas também financeiro. Não é você esbanjar, não é você ter pra caramba, você ter um conforto financeiro e poder gerar esse conforto talvez pra outras pessoas. Então, de alguma maneira, eu tô justificando tá dentro desse sistema de trabalho, gerar meu dinheiro, comprar minhas coisas, entende? Okay, e a Laura tocou no ponto que pra mim foi mais interessante. A gente faz isso com tudo. E olha com natureza. A gente sabe que a natureza é importante, a gente tá destruindo ela, mas pra gente é suficiente olhar pela janela e falar que tem um parque verde ali. É a dose natureza. Eu tenho mais 8 plantas aqui dentro de casa. Eu tenho mais 8 plantas aqui, é a dose suficiente pra gente tá bem, pra gente tá o suficiente. A minha conexão com a natureza é eu ir pra praia nas férias. É o suficiente. Eu faço uma viagem pro campo. Vou acampar uma vez por ano. Eu vou acampar uma vez. Cara, isso serve pra tudo, pra trabalho também. É aquela dose. Cara, esse filme... Não, isso daí, realmente, esse lance da religião, da conexão, cara... Relacionar isso também com uma frase que o próprio arquiteto desse filme fala, né, que é o terapeuta dele, né, que ele fala, tipo, o que é realidade, definição de realidade, né? Ele fala que é você colocar a pessoa ansiando silenciosamente pelo que não tem, enquanto teme perder o que tem. Exatamente. Isso é realidade. Pra qual porcentagem da população? 99,9%. Essas pessoas que não. As pessoas que, tipo, não temem perder o que tem, sabe? Tipo, e vai lá. E a anomalia. É a anomalia da Matrix. Essa é a anomalia, sabe? Tipo, e aí a produtividade tá no máximo quando você tem isso. As pessoas silenciosamente lá, criando a ansiedade pelo que elas não têm, mas com medo de perder o que tem. Perfeito. Isso é definição da classe média, né? Caraca. Definição da classe média. Não, e o ponto que eu tava falando aqui, a gente trouxe todo esse debate, foi a questão de você ter o Neo como Jesus ali, o Salvador, e você ter a Trinity como Trindade. O filme começa com essa pegada, e eu acho que tem um ponto muito interessante, que eu não sei se o Sofá percebeu. Quando ele tá conversando com a Trinity pela primeira vez no café, e ele já tá de pé, né, ele vai cumprimentá-la, começa a se aproximar, toda vez que eles estão se aproximando, o analista manda alguma coisa pra atrapalhar a conversa e manda normalmente a família dela. Cara, quando chegam os filhos, o filho fala do nada assim, mãe, eu posso pegar esse pão? Aí quando o pai chega, ele pega o pão e come no meio daquela discussão. O pão ali é a hóstia, cara. Tipo, é uma analogia ali pra hóstia. Caramba, não tinha reparado isso. Caralho, não, foda. Assim, como assim, a Trinity, ela é a Santa Trindade em si. Ela é o Espírito Santo, né? É, de certa forma, consumado. E aí, quando parece um maluco do nada, ele arranca ali um pão, tá ligado? Ele começa a comer, ele tá no lugar do Neo, não queria falar politizando, mas tá assim, colocando um interesse externo, né? Aquela consumação, né, do pão, né, cara? Aquela eucaristia, a serviço de interesse de outros, né? Exatamente. Ele tá tomando o direito do Neo de algo mais autêntico, de algo realmente que é o amor entre os dois, a relação entre os dois. E o que é legal é que, tipo, pra mim, né, é só especulação, gente. Cada um tem as suas viagens. Eu acho que essa posição dos dois vai mudando, porque, claro, a gente tá falando de Lana Wachowski. Ela é uma pessoa cética em relação à questão de religiosidade, em questões de Deus. E pra mim, no final, eu acho muito interessante o seguinte. O Neo, se a gente pegar a interpretação do Fábio lá atrás, que a gente fala que o próprio filme sugere, que é o Neo é o Salvador, é o Jesus, tem a Trindade, o arquiteto, na nossa concepção, acaba sendo Deus ali numa relação simples de criador, de criação. E aí, se você pensar o seguinte, toda vez que o Neo e a Trinity, eles ou confrontam ou cedem ao que o Deus quer, dá merda. Então, tipo assim, quando eles cedem, eles estão no ciclo, quando eles confrontam, eles vão morrer, né? Tipo assim, ao sacrifício. Então, toda vez que eles se baseiam no que Deus quer, eles se arrebentam. Nesse filme, eu acho que quebra o elo entre essa questão de Salvador, escolhido e Trindade, e vira realmente uma questão de homem e mulher ali, ou de qualquer tipo de casal, que aí, pra mim, vira uma coisa meio Adão e Eva, que eles vão recriar aquele mundo ali, os dois, como? No final do filme, ignorando Deus. Ele chega pro analista e fala assim, sabe qual é a solução? É te ignorar, meu amigo. A gente vai fazer como a gente quer agora. E acabou. E acabou. Os dois unos, sem essa coisa de eu fui produto seu da costela, eu sou inferior, tenho que te ajudar. Não, os dois unos, com os poderes, voando juntos, vão recriar a parada toda. Eu acredito em Deus, tá? Mas eu acho essa ideia tão genial, porque mesmo vindo
vindo de uma pessoa que não acredita porque eu acho autêntica, extremamente autêntica. Pô, é maneiro como ela reconstrói essa ideia. Pra mim foi isso, né? Soou Não, isso. me pareceu um pouco disso também, Rodrigo. Eu acho interessante essa interpretação de Adão e Eva e vamos recriar o mundo e ignorar Deus. De fato, o final acaba sendo isso, né, do filme, né? E é uma Matrix, a gente até chegou a comentar isso no episódio anterior, que é a questão do filtro, né? A gente comentou a questão do filtro verde, rolou até uma pergunta, porque alguém comentou, né? O filtro amarelo, né? E acho que ela soube aproveitar bem aquela... É Maia, né? O nome daquela menina que era a garotinha do oráculo. Sati. Soube aproveitar um pouco, porque tem um frame lá mostrando, um frame com ela no Matrix anterior, com uma tonalidade amarela. Essa Matrix é uma Matrix que tem o filtro amarelo. Eu acho que ela soube, numa dose certa, uma dose equilibrada, certa é uma palavra difícil, mas numa dose equilibrada, resgatar elementos do primeiro Matrix, para que a gente se sentisse minimamente confortável, para depois ela entrar, trazer o desconforto necessário, sabe? Daniel, ela faz isso com o Neo e com a gente, porque ela faz isso com o Neo. Ela não precisa trazer, se ela traz o bullet time ao extremo, se ela traz a mesma identidade visual do primeiro filme, você ficar confortável demais. Acho que essa não era a ideia. Não, e sabe? a cena do teatro é o que você tá falando, a cena do teatro. O Neo entra e o Morpheus fala, nós vamos colocar pra você aqui umas cenas do seu passado pra você se sentir mais confortável. Como é que era antes e tal, pra tu ficar mais... O Neo é a gente. O Neo é a gente. Aquilo é ridículo num grau, cara, e magnífico. Vou aproveitar esse gancho aí que o Daniel trouxe, né, pra falar sobre esse amarelo, né. Pra quem não viu o nosso programa anterior, eu explico um pouco aí por que a Matrix tem o filtro verde, né, e aí quem não sabe, ouve lá o programa, mas de certa forma eu falo que o verde é associado ao preto, né, ele traz esse tom tóxico, venenoso, nojento, de algo repulsivo, de algo que deve ser afastado, mal, né. E aí esse filme aqui, aspas, a Matrix, né, que não tem esse nome na verdade, né, é Anomalium, sei lá, o nome desse programa que eles estão, mas esse ambiente virtual, ele tem a palheta amarelada, né, em vez de verde. O amarelo, ele tem uma outra conotação. O amarelo, que nem o verde, ele também tá muito associado à cor a qual ele tá combinando, né, que nem eu falei, o verde com cores, com o branco e cores mais claras, tá associado à vida e vegetação. A cores escuras, a toxicidade, répteis e tal. O amarelo também, o amarelo quando tá associado a cores mais claras, um amarelo mais pastel e tudo mais, traz um ar mais de esperança, de vida, de sol, de iluminação. Quando o amarelo tá associado a cores mais escuras, ao preto, em específico, como em geral na Matrix, as cores estão associadas a uma cor mais escura, esse amarelo traz uma conotação de perigo, de alerta, de alarme, atenção a um potencial risco. É o amarelo do sinal de trânsito, né, que a gente tá acostumado a ver. E isso é interessante a gente ver essa diferença, que enquanto no filme 1 a Matrix era tóxica, venenosa, foge, sim ou não, binário, aqui não. Aqui é um alerta, é um alarme, é um sinal de alerta. Você tá em constante vigilância. Atenção, vê se é o caso ir ou não, mas não necessariamente é tóxico. Se você quiser ficar de boa vivendo ali na Matrix, é contigo, tá? Se quiser sair, é contigo também, tá ligado? Mas fica com esse sinal de alerta ligado, tá? Tem essa mudança de visão da Matrix, né? Enquanto no primeiro a Matrix é obrigatoriamente tóxica, sabe? Você tem que fugir de lá, aqui não. Aqui você só tem que ficar atento, pô, tu tá sendo manipulado. Se quiser ficar, pode ficar. Tá confortável, quer comer teu bife ali, né? Que nem o traidor da Matrix 1. Aquele bife suculento. Que o Neo também come nesse filme. Também come. De boa, tranquilo, mas fica ligado só. O amarelo também é muito relacionado ao sacro, ao sagrado, né? O amarelo. Né? Mas o amarelo com branco. Sim. Mas é engraçado porque tem cena com bastante sol, bem iluminada, assim, sabe, nesse filme, né? Tipo, uma coisa bem... remeteria uma cena feliz, né? E, na verdade, é melancólico. Tem uma composição feita para o filme que também acho que casa muito bem com isso. Se você lembrar do filme, tu vai lembrar da música, né? Do filme. Acho que é... White Rabbit. Ah, não, você tá falando de qual? Não, dessa música, da White Rabbits do quarto filme. Que é a montagem com o Brainstorm. Sim, que é aquela montagem. Cara, essa montagem, pra mim, ela é estupenda. Tipo assim, em que o Neo tá naquele círculo dele cansativo e eles usam sempre a esteira rolante pra mostrar como a gente tá num ciclo idiota, né? A gente se coloca nesse ciclo, a gente vai pra esteira rolante fazer exercício. Então deixa eu aproveitar, puxar um negócio daí. Vai lá. Que é o seguinte, cara, eu gosto muito dessa camada do filme de o Neo, na verdade, ele é uma pessoa que foi tomada por uma certa insanidade por conta de ter trabalhado nesse projeto e agora ele recebe pressão pra voltar pro projeto. E que, na verdade, Matrix nunca existiu. Na verdade, foi uma criação dele num jogo e ele ficou loucão. Eu gosto desse Neo, eu adoro esse Neo, que é o Neo meio abobalhado, solitário, que fala, cara, é isso aí. Que vai tomar a pílula vermelha ou azul e fala, fuck. Exatamente. Eu acho interessante porque isso, claro, que fala sobre a metalinguagem que a gente tava discutindo, mas isso vem resolver uma questãozinha pra mim que fica lá atrás, final do segundo Matrix, que é ele usar o poder fora da Matrix, sabe? Tipo, quando tem aquilo naquele filme, aquilo me desprendeu um pouco, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Isso nunca é respondido no 3 e fica essa questão. Tem milhões de teorias, Milhões de teorias, exatamente, Matrix dentro da Matrix. Matrix dentro da Matrix, é uma forte Tem teoria. gente falando que por ele ter sido
criado pela máquina, sendo humano, ele feta as máquinas, não sei o que. Não vamos perder tempo com isso não, gente, vambora. E aí, e agora fica dando rage por causa desse filme, mas tudo bem. Uma coisa que eu pensei que eu ia dar rage seria no novo Morpheus, por exemplo. Adorei o novo Morpheus. Eu adorei o novo Morpheus, cara. Eu tinha imagem, cara, o Morpheus é meu personagem preferido. Inclusive, a gente fez uma enquete, né, no Instagram, e eu pedi pra galera falar quem é o personagem preferido da franquia. Todos os personagens foram basicamente citados, até o Cypher foi citado. Quem gosta do Cypher? Mas o Morpheus ganhou. E o Morpheus é meu personagem preferido de longe, assim, mas muito de longe. E eu tava muito receoso, cara. Muito receoso com esse Morpheus novo. E eu adorei esse maluco, cara. Eu adorei essa nova versão do Morpheus, que não é o mesmo Morpheus. Ele é um Morpheus 2.0 mesmo. Eu adorei mesmo. Porra, muito bom. Eu gosto dessa camada e eu gosto dessa ideia de você pensar que, tipo, na verdade, esse filme pode ser tudo uma loucura, uma grande viagem na cabeça do Neo. É mais uma camada que você ganha pro filme. Eu acho que, na verdade, o filme usa isso muito bem. E tem a ver com o que a gente tava falando sobre atualização. O arquiteto virar um analista é fantástico, né? A gente fala sobre psicologia hoje, tratamento psicológico, né? O terapêutico é muito importante, né? E é debatido toda hora, porque são várias doenças psíquicas que nós temos. E ao mesmo tempo, eu não tô falando mal de psicólogo, né, psicanalista, nada do tipo. É importantíssimo. Cuidado importantíssimo. Aí. Mas ao mesmo tempo, o controle das redes sociais em cima da gente é feito a partir de estudos psicológicos. Claro, claro. E o filme mostra isso fisicamente, que eu acho uma das cenas mais lindas, que é quando o Neo tá sendo puxado pelo analista pelo espelho, resgatado pelo espelho, que aí você percebe uma coisa, que realmente o analista, ele percebe que a luta, ele vence a luta pelo Neo quando ele vai pelo estímulo, quando ele vai pelo sentimento e não pelo físico. Tanto é que na cena do teatro, ele tá convencendo ele de tudo aquilo é uma loucura, tá puxando ele pelo espelho pra casa dele, né? Mas ele não manda os agentes entrarem naquele momento, ele manda depois, quando os outros homens, outras pessoas livres do grupo lá com o Neo, interferem. Aí ele manda os agentes entrarem. Ele nunca usa a força primeiro, porque ele percebe que a força só repele. A força só repele, é burrice. Alguém dá um tiro no espelho, acho que é o Morpheus dá um tiro no espelho. Pá, acabou isso, pô. Exatamente. Foda-se espelho. E confirmando o que o Fábio falou, numa das conversas que ele tem com o Neo, ele consegue ser aquela coisa meio passivo-agressivo, em que ele fala assim, você tem que tomar cuidado, ele claramente fala isso, você tem que tomar cuidado com seus surtos psicóticos, porque é perigoso pra você, mas pros outros também, hein? Então, tipo assim, ele fala isso na entrelinha, ele tá colocando uma pressão no Neo, que é ótimo. Isso é uma forma de controle absurda. É uma forma de controle, beleza, mas tem uma cena que me pega assim, que fala, caraca, é isso, sabe? Essa camada tá toda explicadinha, sabe? Que é o seguinte, ele tá na empresa, começa aquele tiroteio danado, né? Vem o chefe dele, né? Tipo, começa a chamar ele Mr. Anderson, aponta a arma pra ele, coloca a arma na testa dele, ele não reage, e do nada ele tá no psicólogo. E do nada, nada daquilo aconteceu, sabe? E engraçado, no primeiro filme, do nada ele tá o quê? Acordando na cama, como se fosse um sonho. Acordando na cama. O primeiro filme sugere que é um sonho, e aqui sugere que na verdade é um surto psicótico. Esse filme... E o surto causado pelo quê? Trabalho, produtividade, pressão. É verdade. Pressão de produzir uma parada que você não quer produzir. Cara, uma das primeiras palavras que o Neo fala é, preciso de um café. Cara, sim, isso é incrível. sim. Eu falei, caraca. Sim. Que é a principal muleta, né, do trabalhador moderno. Exatamente, sou eu, sabe? Tipo, trabalhando. Eu gosto muito de café, gente. Eu sou muito fã de café. Não, e o engraçado é que o negócio de café, tô eu vendo a cena dele conversando com a Trinity no café e toda hora a câmera mostrando o café. Eu falo, caraca, mas o filme tá querendo mostrar que o café é importante pra caceta mesmo. Toda hora mostra o café. E realmente, o café tem esse lado da produtividade, mas não é só isso. Ele tava mostrando o reflexo dos dois, que é diferente. Então, ele é um cara careca, com cabelo grisalho, e ela é uma loura, mais loura, grisalha, mais idosa também, né? Um pouco mais velha. E aí, depois que eu percebi, eu tô toda hora assim, cara, mas o que ele quer falar com café? Produtividade. Tá. Café é importante. Aí, nada, eu olho, tem um reflexo dos dois. E lá, é reflexo dos dois, os dois lá, como eles são e tal. E é foda, porque assim, a Trinity não tem aquela imagem, aquela cara, né, como o Neo, né, no filme. E aí eu falo isso assim, porque dentro do jogo, né, fica bem óbvio, né, se quando a personagem da Trinity visse o jogo, ela ia ver que a cara dela é a cara da personagem. Mas não é, assim, obviamente, a cara dela é completamente diferente, fisicamente, né, da personagem do jogo. Mas ela se identifica com aquela personagem, não externamente. Exatamente, esse é o ponto. Ela se identifica com aquela personagem, mesmo ela não sendo fisicamente parecida, e o Neo reconhece nela aquela Trinity, e o Trinity reconhece naquele Neo. Exatamente. Aquela Trinity, mesmo sendo fisicamente totalmente diferente, como é o tema do filme da transgeneridade que a gente tá falando aqui o tempo todo. E olha como o filme ele é sucinto e passa muita informação, que é aquela fala que o Daniel colocou. Ela comenta o seguinte, eu mostrei o jogo para o meu marido debochou. Como se fosse assim, como é que é possível você ser a musa inspiradora de um cara desse tamanho? E aí ela disse que ri, sente vergonha dela ter rido junto com ele, com aquele idiota. Olha como é que o controle é muito atual. Ela é controlada da seguinte forma, ela tem filhos que vão tomar a energia dela completamente, porque filhos tomam a energia completamente, mas o problema é que ela é casada com um idiota, que deve ser o cara que não faz nada em casa, porque esse é o tipo de controle que a Matrix tá colocando pra ela, que é um cara que oprime ela, controla ela, diminuindo a moral dela, diminuindo a autoconfiança, diminuindo ela, mantendo ela dentro de um cárcere, sabe? Que ela fica sendo a esposa que toma conta de casa
casa e cuida dos filhos, não tem tempo pra pensar no desconforto que ela tem. E aí a Matrix dá a dose. Qual é a dose que a Matrix dá pra ela ficar quieta? Um pouquinho de rebeldia, a moto. Então a rebeldia e selvageria que ela tem, ela descarrega na moto e acaba sendo o suficiente porque ela vive numa casa opressora, numa vida sufocante. E a Matrix dá o suficiente pra ela. Igual pro Neo, dá o suficiente pra ele ser criativo, sabe? Suficiente pra ele ser criativo. Esse filme, vocês estão brincando? Esse filme é o melhor do ano. É o melhor do ano. A montagem, que voltando nessa montagem, tem os pequenos prazeres da vida do Neo que ele deveria ter medo de perder. Tipo, é ele trabalhando naquela sala maravilhosa que tem a visão de Nova York. É a janela dele à vista. Patinho na cabeça. É o patinho na cabeça, né? Banheira. Não, é a banheira. O jantar, ele tomando vinho. Ele sendo reconhecido pelo mundo todo como um artista de elite. Você não imagina o Neo do primeiro filme comendo aquele jantar tomando aquela taça de vinho sozinho. Isso não faz sentido nenhum. Aquele personagem não parece nem o mesmo Neo, sabe? Ele é um gênio. Naquele mundo, ele é um gênio. Ele tem que se esconder das pessoas, tá ligado? O pessoal joga ele no Google, aparece ele, tá ligado? Ele é um gênio reconhecido naquele mundo. Exato. E tu percebe o seguinte, que ele cede a isso que foi criado pra ele, e é por isso que ele acaba tendo essa casa. Ele ainda assim, ele tem um desconforto gigante, ele é extremamente solitário. Tem uma parada que mostra exatamente quem ele é. Tem duas coisas pra mim que é muito forte. Um é o detalhe, que é o seguinte, quem é o Neo desse filme? Quando ele vai pular de novo da sacada, do terraço, que ele fala, beleza, eu acredito, eu vou voar nesse troço aqui. Ele tá dizendo o seguinte, ou eu provo que isso aqui é uma ilusão, ou eu morro. E vai ser bom das duas maneiras. É isso que ele tá fazendo. Só que isso é interessante, ele sabe que ele pode morrer. Ele pega a garrafa que ele tá bebendo, ele não joga nem no terraço pra quebrar, e muito menos joga do terraço. Ele guarda a garrafa delicadamente antes de pular. Esse é o Neo, cara. Olha isso. Olha a passividade. Ele bota a garrafa quietinha do lado pra pular. Pra se matar, cara. O outro ponto também, a Bugs fala pra ele assim, você me salvou. Quando eu reconheci você na sacada pra pular, no terraço pra pular, você me salvou. Dá a entender que ela salvou ele já algumas vezes da sacada, ou pelo menos uma vez da sacada. Dá a entender isso, né? E aí ela fala, agora eu tive a chance de te salvar. Aí tu pensa o seguinte, nesse intervalo de tempo, ele é o mesmo cara sofrendo. Ele tentou se jogar da sacada quando ganhou o prêmio e tentou de novo anos depois, cara. Ele é o mesmo cara sofrendo. Ele é incompatível com a vida que ele tem. Ele não consegue. Pô, eu vou parar de elogiar o filme aqui que tá ficando chato. E aí o Keanu Reeves é, como eu falei, aquele ator que é um péssimo ator, mas é um ótimo Neo. Eu adorei o jeito dele um ótimo de Neo. fazer o bobão da parada. Eu adorei. Bem, vamos falar de Morpheus, então? Vamos lá. Morfeu? Caraca, Daniel falou que adorou Morpheus. Eu tinha essa pergunta. Eu tava me questionando se o Daniel ia gostar, porque eu sabia que tu era muito fã daquela versão anterior, e essa versão é completamente diferente. Completamente diferente. Como eu falei, tava muito receoso, mas eu acho que a ideia de não ser exatamente a mesma coisa e ao mesmo tempo ter o mesmo fundamento, que é despertar. Ou talvez também parte do mesmo fundamento, com caminhos diferentes, mas parte do mesmo cerne. Uma coisa que eu achei interessante desse novo Morfeu, ele definiu o Morfeu e o próprio Agente Smith como seres criados pelo Neo, tá ligado? Pelo escolhido. Se a gente analisar o Morpheus lá na outra trilogia, o Morpheus é a motivação, né? O Neo, perdão, é a motivação do Morpheus, né? Sem Neo não existiria Morpheus. É motivação, perfeito. E aqui é a mesma coisa. E o Morfeu, ele é a escada pro Neo, ao mesmo tempo, tá ligado? Ele é algo que o Neo usa pra se descobrir, né? E pra poder se libertar. É o mentor, né? É o mentor, o conceito do mentor. É o mentor, é o papel do mentor da jornada do herói. E aí, se a gente parar pra pensar que o Neo é a Lana Wachowski, então, de certa forma, o Morfeu e os Agentes Smith foram criados por ela, como instrumento do filme, como instrumento pra elas criarem a metáfora necessária pra expor a sua própria situação, sabe? Seu próprio conflito, sua própria libertação, né? Daquele mundo, de sua própria Matrix. Então, assim, ela colocar o Morfeu e o Agente Smith como dois lados da mesma moeda, criados pelo próprio Neo como instrumentos de libertação do próprio Neo, é uma metáfora total da Lana e da jornada da Lana das irmãs Wachowski dentro do universo de Matrix. Ou seja, metalinguagem atrás de metalinguagem atrás de metalinguagem, é do caralho. Pô, eu adorei esse personagem por várias questões. Eu acho ele muito profundo, porque ele é bastante complexo e contraditório ao mesmo tempo, na minha opinião. Pensa comigo, o cara, ele parte do Morfeu de Matrix, o primeiro. A gente vê nesse filme o que aconteceu com o Morfeu, aonde ele levou Zion. Eu falei isso lá no primeiro, você lembra que eu falei lá no primeiro? O Morfeu levou Zion à destruição com a fé cega que ele tinha no escolhido. E, claro, na fé que todos tinham em relação a ele, porque ele gerou essa crendice. Ele era pura crença. Então, assim, você pega esse Morfeu novo, ele parte disso. Ele sabe o que aconteceu. A crença que ele tinha, a rigidez que ele tinha no primeiro filme, levou à destruição não só dele, mas de Zion. A gente tá falando aqui justamente sobre os anos 90, né? A gente acreditava que a internet, né, traria pra gente informação suficiente pra gente poder, de repente, escolher um lado da luta e lutar, né, e levar o mundo pra frente, né? Hoje em dia a gente sabe que não, que a internet, ela vai simplesmente reforçar as nossas próprias crenças e levar a gente por um mundo de uma câmara de eco em que a gente vai ter a
nossas crenças reforçadas, né, por si mesmo, e se essas crenças forem erradas, né, não importam, elas vão levar à destruição. E o Morfeu, de repente, passou por isso. Como diz o analista, né, ficção é muito mais forte do que fato. Muito mais. Com certeza. E o Morfeu passou por isso, né? O Morfeu, ele tinha crença que ele ia encontrar o escolhido, ele teve a confirmação disso, né? Ao encontrar o Neo, ele teve a sua câmera de eco, a sua bolha, a sua câmera de eco confirmando a informação que ele estava certo. Então, de fato, ele encontrou o escolhido. De fato, o caminho é aquele da luta, da guerra contra as máquinas, e agora vamos partir que a gente vai ganhar. Isso foi reforçado por ele. Esse caminho que a gente achava que nos anos 90 seria o caminho da informação, passou a ser o caminho da ignorância e da reafirmação de suas próprias crenças. Foi esse o caminho que o Morfeu seguiu, que fez ele, né, rumar pra guerra, que provocou a destruição de Zion, sabe? Então, assim, a gente vê que toda a estrutura de pensamento e relação com a tecnologia e com a internet dos anos 90 propiciou a jornada do Morfeu até Matrix 4, que a gente pensa, nada a ver, a escolha de cada um, genial, perfeita, né? Perfeita. Esse Morpheus 2.0, obviamente ele é criado. Eu me peguei um pouco quando esse Morpheus 2.0, ele tem uma interação com o Neo fora da Matrix. Aquilo me pegou um pouco. Isso traz uma outro escopo, porque aquele software, ele aprendeu com a experiência do Neo e com a experiência do agente Smith na Matrix. Mas, Daniel, eu acho isso foda porque mostra como é que ideias que estão dentro da Matrix, dentro de uma simulação, são capazes de sair daquele mundo e interferir no mundo externo. No nosso mundo, tá ligado? Ganhar vida. Não, beleza. E aí eu comecei a me pegar no que isso representa para o Neo, ele enquanto Lana. Que eu fiquei me pegando na seguinte questão. Pô, o Morpheus, ele é o conceito do mentor, propriamente dito. O mentor por si só, ele falhou, como o Gabriel acabou de falar, né? O mentor por si só levou Zion à destruição. E aí você tem o Smith, que é basicamente uma resposta cética do sistema contra Morpheus. Então, esse Morpheus 2.0 é, na verdade, uma junção. Ele é muito mais complexo do que o primeiro. É muito mais. E ele que é o necessário para esse Neo de 2020. Mas ele não se põe necessariamente como mentor. E esse é o ponto. Ele não é simplesmente um mentor. Ele não é um mentor, na real. Não, ele não é mentor. Ele não se coloca como mentor porque ele não pode. Ele viu. Ele surge do fracasso. Ele não se coloca numa competência de mentor. Tanto é que se coloca meio subalterno, reagindo muito a bugs. Aceitando muito aquele controle, porque ele fala, beleza, se não sou eu a guiar, porque quando eu guiei, eu levei pro fracasso, pra derrota, eu tô seguindo alguém. Sim. Mas a contradição é que tá seguindo alguém que tá tomando o mesmo caminho do Morfeu. Que acredita no mesmo Morpheus, exatamente. A graça do filme é essa. Não, é foda assim, o Neo, isso, de certa forma, o filme, eu acho que deixa isso claro, que provavelmente aconteceu no primeiro filme e agora também. O Neo, ele criou, né, o Morfeu e o Agente Smith, tanto os originais, quanto esse, do quarto filme. Só que agora, nesse quarto filme... É literal, ele criou, na verdade. Esse filme é literal. Ele criou. Esse filme é literal. Mas nesse quarto filme, o Morfeu, ele conseguiu sair desse mundo das ideias, desse mundo platônico, sabe, onde só vivia o campo das ideias de Matrix 1 que a gente trouxe, pra interagir e agir e causar efeitos no mundo real. Ele conseguiu criar carne, matéria no mundo real e agir no mundo real a partir de um conceito criado por ele. Não, mas o outro Morpheus também agia, Não, né? mas o outro é uma pessoa. Tá. Beleza, entendi. A gente não sabe. A gente nunca viu a carne daquela porra do Morpheus. Não, a gente não sabe. O outro foi criado no campo das ideias, né? Ele Sim, foi criado pela existência de um Messias. Esse aqui é uma criação direta do Messias, no caso. Vou puxar aqui só porque o Leonardo Santos tá mandando isso várias vezes, que ele tá sempre no chat aqui questionando o seguinte, cara, se não faltou uma interação digna, sabe, mais digna entre o Morpheus e o criador dele, se faz sentido essa interação que eles tiveram. Eu acho que poderia ser mais impactante, sim. Eu acho que faltou uma cena ali, talvez. Eu concordo. Vocês não acham que a cena do duelo no lago? Podia ter a cena do Neo com o arquiteto nos outros filmes. Podia ter uma cena do Neo conversando com o Morpheus. Podia. Eu entendi que o Leonardo colocou que faltou um assombro dele ver a criação. O criador encontrar a criatura e a criatura encontrar o criador, sabe? Mas isso teve, pô. Ele encontrou isso na cena do banheiro. Teve, pô. Ele no banheiro, ele ficou surtado. Foi criado por mim, pai. E o Morpheus até debocha. Não, porque isso é dentro da Matrix, cara. Eu tô falando fora. Pelo menos no meu contexto, o que me pegou muito é, na realidade, ele não encontrou essa estrutura. De qualquer forma, eu vejo que esse Morpheus, ele simula o que era o Morpheus anterior. Eu não acho que ele simula. Eu acho que ele só é inerente a ele. Você parte aquele Não, Morpheus. mas assim, ele várias vezes tenta simular, de certa forma. Não, a interpretação minha do filme. Nem esse Morpheus, nem esse Agente Smith são os originais do filme 1 e 2. Ambos são criações do Neo, feitas para ajudar ele a acordar. Que são naturalmente uma simulação. Exatamente, são simulações. Mas não é o Morpheus do 1 que, sei lá, reencarnou aqui, e nem o Agente Smith do 1 que
hackeou o sistema até chegar aqui. Ambos são criações do Neo. Entendi, mas é que a gente tá pensando que o Morpheus, ele vai encontrar o criador dele, né? Por exemplo, se você tiver com essa ideia de tipo, pô, ele tinha que ter, sabe, explodido a cabeça do Morpheus, encontrei meu criador, que coisa magnífica. Mas não, o Morpheus, ele foi criado com um intuito pelo Neo, sabe? O Morpheus, pra mim, ele é criado pelo Neo pra poder tentar tirar ele de lá. Ajudar ele a acordar. Ajudar ele a acordar. Isso aí. E não só isso, você pensar que o Neo cria o Morpheus com a imagem que ele tem, a lembrança que ele tem, ele vai criar o Morpheus com uma certa dependência como mentor dele. Então não vai ter essa relação, submissão do Morpheus com ele, Sim. saca? E por isso o Morpheus não pode agir como encontrei o meu Deus. Não, claro que não. E quando ele encontra o Neo, ele encontra da mesma forma que o Morpheus encontrou, sabe? Falam das mesmas palavras, sabe? Tentando convencer o Neo de que ele é o Morpheus. Gerando familiaridade. Gerando familiaridade. A ideia da familiaridade é interessante. Mostrando cenas do primeiro filme. Porque isso está programado pelo Neo. E quando ele encontra fora da Matrix, que eles duelam, isso está programado pelo Não, Neo. eles não duelam fora da Matrix, não. Eles duelam dentro do modal. Não, dentro de um modal, tudo bem, mas digo, fora do sistema Fala lá. do Anomalia lá. Naquele sistema próprio deles. Ah, tá. Quando eles duelam ali, eles estão duelando porque o Morpheus foi programado para duelar e fazer o Neo acordar. É isso. Claro, é a claro. vontade do Neo. Eu entendo que o programa é feito nesse sentido. Minha questão não foi nem essa. A minha questão é ele entender que uma criação que ele fez dentro da Matrix gerou um resultado material fora dela. Físico fora. Entende? É, ele não teve tanto espanto, né? E não teve tantos pontos. Porque as bolinhas no real, elas simbolizam muito mais coisas, né? Porque várias outras máquinas, vários outros programas se manifestando fisicamente. Eu acho que o filme ele abordou essa ideia, só que eu acho que isso talvez pudesse ser um pouco mais explorado, sabe? Isso já aconteceu no Matrix. O Smith, ele sai da Matrix. Mas ele sai de uma maneira orgânica. Ele não sai enquanto uma máquina. Ele não é só uma manifestação, Ele né? entende? Eu concordo que podia ser um pouco melhor desenvolvido. Dessa vez eu acho muito mais elegante como o Smith, como os programas saem da Matrix. Eu acho muito mais elegante dessa vez. Não, eu gosto da solução porque parece realmente que é só um cálculo de como aquelas bolinhas têm que se manifestar, calculando e interpretando, né, uma informação vinda de um sistema, sabe? Tipo assim, aquelas bolinhas só fazem isso, na minha concepção. Ele não tá lá, ele tá no sistema. E as bolinhas simulam o que ele tá interpretando. Não, é uma simulação. Mas aí que tá, ele está fora da Matrix. Esse é o ponto. E isso é muito complexo de ser manifestado. Não é claro. Tudo bem, mas essa discussão também é onde tá a sua consciência. É, claro. Sabe, tipo, aí a gente vai pra outro ponto, né? Onde é que tá a tua consciência? Tá dentro do teu corpo? Esse Morpheus, pra mim, ele faz muito sentido exatamente por isso. Imagina ele saindo desse ponto, que é um Morpheus, que é um fracasso, em que ele tá enclausurado com o agente Smith, então você percebe que ele tá com um terno preto, preso àquela rigidez que é você ser um agente, e quando ele sai dali, e o momento que ele percebe quem ele é e quem ele pode ser, que isso é o melhor, quem ele pode ser, quem ele pode experimentar, é quando ela coloca um óculos azul todo estiloso na cara dele. Ele fala, eu nunca usei um óculos dessa cor. Naquele momento ele fala, cara, eu gosto de usar uma parada de outra cor. Eu gosto de usar uma parada diferente. E aí ele vai ao completo oposto. Ele andava de terno todo preto. E ele começa a usar todas as roupas que ele puder. Ele usa um kimono de seda. Ele usa um terno amarelo de veludo. Porque não só é uma vontade dele de querer explorar as vontades que ele tem, de como ele quer se expressar, mas é uma forma também dele começar a se entender. E o mais interessante é que é claro que ele é debochado e cínico. Porque ele tem que ser assim. É como ele lidou com o fracasso que o outro teve. Então, tipo assim, quando ele fala assim, a Matrix não sei o que, blá, 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 ele tá sendo debochado com aquela postura de mentor que o Morpheus tinha, aquela postura de sabedoria que levou pro O fracasso. primeiro Morpheus, ele era dono da razão. Ele era a seriedade, ele era, tipo assim, a rigidez. Esse cara, ele debocha disso porque ele sabe pra onde isso leva. Então ele não pode se levar tão a sério. Porque se ele se levar tão a sério, ele leva tudo pro fracasso, cara, pra destruição. O antigo é um reflexo do mentor dos anos 2000. Hoje, a pessoa que ensina... Ele tem que ter outros ela não caminhos. necessariamente tá tão fechado a certos dogmas. Hoje em dia o mentor não pode se colocar como superior, né? Tão rígido, né? Eu quero falar de ação. Vou falar uma coisa. Adorei o novo duelo entre o Morpheus e Neo. Achei lindo aquele lago, a construção. Gostei demais. Gostei da coreografia. Eu vou falar um pouco mais sobre coreografia mais pra frente, mas E gostei. a melhor cena de ação do A filme. única boa. Não acho. Vamos discutir. Finalmente a gente vai debater. Eu não acho Vamos também. debater. Eu gostei muito da cena, achei que o personagem do Morpheus conseguiu incorporar o jeito dele no duelo. Ainda que ele faça homenagem à forma de combater do Morpheus anterior, ele coloca o jeito dele e adorei aquele Kamehameha vindo do Neo. Ah, isso foi massa. Mas essa cena
cena do duelo, ela tem um contraponto justamente do Morpheus querendo tirar o Neo de uma certa passividade, ou de uma certa letargia, ou de uma depressão, sei lá do que, por um outro viés do que o terapeuta, sabe? Tipo, pra mim, ele entra em uma posição antagônica, assim, sabe? Do terapeuta ali, Ele sabe? vai pra É uma fisicalidade. terapia de choque. Coisa meio louca, né? Mas eu acho uma solução muito interessante, porque boa, ele boa. fala, eu sei o que você precisa. De porrada. Não é só porrada. É, reagir, ter brilho, tá ligado? Levantar dessa cadeira. Mas isso aí não é um caminho muito... Você precisa de porrada na fuça. É que, tipo assim, aquele terapeuta que tá manipulando ele, não deixa com que ele vá para o limite. Quando ele chega perto do limite, ele puxa ele de volta, pra ele não extrapolar o limite. Então, o Morfeu leva ele pro limite, na porrada, mas leva ele pro limite. É uma ótima justificativa, era uma porrada, e eu adorei. É linda, a porrada é linda, é muito bem feito o cenário. Rodrigo, eu acho a única sequência de luta boa do filme. De luta, boa. Eu gosto do Galpão também. Eu acho muito legal a cena de fuga da Bugs com o Neo. Ele tá falando de luta. Não perseguição. Tudo bem. Mas só tem essa luta, gente. Essa aí é contra a gangue do Merovingian, que é... A do Merovingian é deboche. Então, cena de luta é essa no galpão e a cena de luta contra o Smith, que eu adorei. Você não gostou da cena de luta do Smith? Sei lá, aquele fosso. Eu tenho que ver de novo. Subsolo. Aquele subsolo. Sendo honesto, eu tenho que rever essa cena de luta com o Smith. É porque eu tava esperando, Neo encontra Agente Smith de novo, depois da tetralogia. Eu achei que o filme ia parar, tá ligado? Mas o Neo tava nerfado. Não, eu sei disso. Eu acho que ele fez uma cena menor e eu adorei ser menor a cena. Na época, lembra da cena do combate na chuva? O Neo e o Agente Smith no Matrix Revolution? Não, eu não tô falando que deveria ser maior nem nada, não. Eu acho que aquele tamanho tá bom. É pequeno, é um pouco fraco e é intencional. Porque o propósito do filme não é esse, tá ligado? Pra mim é isso. Não é uma sequência de luta memorável. Eu não vou falar, que sequência de luta foda. É memorável, eu concordo. Não é memorável. É uma sequência de luta bem meia bomba, tá ligado? Eu achei que era um compromisso de roteiro, que ela seguiu. O produtor falando, tem que ter cena de luta. Tem que ter 3 minutos de luta do Neo com o Smith. Lutou, show. Tá, vamos virar a página agora. Talvez eu tenha comprado essa luta porque eu gostei muito também do perfil do Smith. Eu gostei daquele personagem como ele tá, eu gostei do ator, eu gostei do conflito entre eles. Mas eu acho que o ponto, assim, primeiro filme teve um dos maiores coreógrafos de luta do mundo, da história do cinema. Esse filme não teve. Então, assim, houve uma perda na coreografia, sem dúvida, porque você não tem o gênio que você tinha no primeiro filme. Só que eu acho que é compensado, assim, tudo bem, o duelo tá um pouco mais confuso. Talvez a outra irmã Wachowski filme ação melhor do que a Lana. Isso é possível, principalmente o duelo. Só que eu acho que ela é melhor em outros aspectos. Eu acho que, primeiro, a fotografia é linda dos duelos. Linda. Ela consegue usar a chuva, a poeira, como o Duna é usado pelo Villeneuve, pra gerar volume. E isso é lindo. Ela usa a chuva, a gota. Fica muito bonito o duelo. Mas o mais importante pra mim, o duelo é mais físico. A fisicalidade tá melhor aqui. O impacto tá muito maior, cara. Tipo assim... mais cru, mais seco ali. Tá mais cru, mais seco. E você sente isso, a crueza. Tá mesmo. E, tipo assim, eu adorei essa crueza. É menos fantástico em alguns aspectos até. E mais dolorido, porra. Quando ele soca a parede, estoura a pilastra, parece que ele estourou uma pilastra. Não parece que ele estourou aquela pilastra de areia, de isopor do primeiro filme, sacou? Aqui parece que é uma pilastra que estourou mesmo. Mas eu concordo, em termos de coreografia não é tão genial quanto é as primeiras. A primeira eu acho bem memorável no lago, achei lindo aquilo, sabe? O Caio até lembrou aqui que tem uma cena de ação logo no início do filme, né? De fato, essa cena é maneira pra caramba. Da Trinity fake lá? E a Bugs. Aquilo é bom. Aquilo ali é a cena de ação que parece no primeiro filme. É nível primeiro filme, A né? Bugs é uma personagem legal, né? Ela é uma Trinity wannabe. Cara, mas vocês não gostaram da porradaria no galpão? Não curti muito, não. Eu adorei assim. aquele deboche do Merovingio. Cara, eu achei aquilo muito maneiro, cara. Eu gostei do deboche. Eu também. Mas dizer que é uma grande cena de ação... Não, eu não acho que é uma grande cena de ação. Não é é. bonita. Eu acho que ela chega no filme num momento em que eu precisava de uma cena de ação e por isso eu curti. Eu acho que é uma cena protocolar pra cumprir exigência de produção. Eu acho essa mais protocolar do que a do Smith. Essa é mais, Esse diretor de fotografia, ele é o mesmo que fez Shang-Chi. E o cara em Shang-Chi, ele esculacha nas cenas de combate. Esculacha. Pô, Não, é lindo, é lindo, é lindo. Agora, eu preciso fazer um ponto aqui. Eu concordo com vocês. Memorável as cenas de luta, talvez não. A primeira com o Morfeu eu acho muito boa, talvez não seja memorável. Mas cenas de ação, pra mim, tem memorável sim. Os bots se jogando do prédio enquanto eles estão fugindo é memorável. Aquilo é assombroso de maravilhoso. É só pontuar porque eu tenho certeza que se eu não falar isso, a Evelyn, minha esposa, vai ficar chateada que ela falou pra mim no cinema. Isso aí me lembra Velozes e Furiosos, carros caindo dos prédios. Aí eu falei, não, beleza, então tá bom. Tudo bem, né? Ué, pode ser. A cena do metrô é claramente uma influência do Invasão Zumbi, que é um filme coreano. É claramente o filme. Só, cara, os bots se jogando, estourando. É muito maneiro, em é muito código. maneiro. Aquilo é maneiro. Aquilo é forte pra cacete. Isso é memorável, isso é memorável. Eu vou concordar com você, Rodrigo. Isso é memorável.
aquilo é maneiro. Aí tu vê a mão do diretor. É lindo aquilo, é perfeito, porque ele cara. começa a apresentar essa cena, interrompendo o filme, mostrando um casal ali na cama, trazendo um ar de individualidade, não de números. De pessoalidade, exatamente. Personalidade, trazendo uma relação, trazendo um nome, um rosto pra aquele fenômeno, e aí o impacto que aquilo causa, né? E a partir daí transforma aquele impacto individual, aquela ator individual única, em números. Aí mostrando que aquilo tá acontecendo com a cidade toda. Exato. Que é basicamente o impacto de uma fake news. É a associação. Em código. Porque quando eles batem nesse desmancho em código. Essa cena é maravilhosa. Somos nós aquilo. Somos nós, cara. A gente se joga do prédio todo dia porque a gente sabe que tá comendo merda e come. A gente sabe que esse ciclo de trabalho vai fazer com que a gente surte. A gente continua. A gente continua tomando atitudes que levam a gente pro precipício, cara. Toda hora. E um dia a gente vai acordar e pular daquela porra, velho. Exato, não, e como cara. forma de narrativa, de storytelling, cara, eu falo isso sempre. Vamos supor, jornalista. Se o jornalista for falar de um acidente 11 de setembro, do outro Trade Center, morreram 3.000 pessoas naquele prédio. Beleza, é um número. Mas se ele começa a contar a história de uma pessoa que vivia naquele prédio, era um faxineiro, subiu, trabalhou, despediu dos filhos, subiu, Aí sim humaniza. Conexão, Aquilo, né? exatamente, aquilo causa um impacto maior, né? Porque humaniza, né, aqueles números. Por quê, Gabriel? Porque é um estímulo pro nosso O sentimento. nosso sentimento. E aí, quando você humaniza aquele número, depois você transforma aquela humanidade criada em um número de alta escala, o impacto é muito maior. Então, essa abordagem dessa cena de ação foi muito boa, tá ligado? Porque ele tratou primeiro como indivíduo, como único, pra depois mostrar que aquilo tá acontecendo com milhares de pessoas na cidade. Exatamente, perfeito. E é lindo, é lindo. Que fotografia é essa? Iluminação azul, o fogo amarelo, ele faz esse contraponto. A cena em que o Neo simplesmente usa o Kamehameha pra destruir o carro pra passar por cima com a moto, é lindo aquilo, cara. Essa abordagem é boa Caraca, mesmo. dá pra tirar um print e falar, me dá isso aqui. É legal, mas eu vou colocar uma cena de ação aqui, pô, pelo menos vai ter um contraponto. Os helicópteros. Cena de ação dos helicópteros é uma parada meio, sabe, tipo, você fica assim, porra, o que tá acontecendo? Eu fico... É só remeter ao primeiro filme, eu acho. né, Ele foi você fica meio assim, A gente elogiou essa sequência do primeiro filme. Porque tem uma cena que remete ao primeiro, né? Muito legal, das balas caindo, que é diferente nesse filme, mas acontece. Eu acho a também. conclusão complicada, assim, tipo assim, a Trinity tá muito mal, se levanta, contempla a paisagem, que eu até gosto, mas aí os helicópteros ficam meio que naquela de... E aí, parece que tô te esperando aqui, tô entendeu? esperando. Parece os helicópteros do King Kong, Realmente, assim, me incomoda um pouco essa solução. Essa cena é meio... Mas foda-se, tá do mesmo universo que os agentes erram um tiro, tá ligado? Tudo bem, Mas tudo olha bem. só, não sei se você lembra, mas pra ela isso é um sonho, né? E o sonho dela acaba sempre naquela... Não, e não é só isso. Quem disse que a Matrix quer matar os dois, cara? Não, então pronto, a questão é justamente essa. É um sonho que se encerra sempre ali. Então a Matrix tá esperando que o final seja exatamente o mesmo, quando na verdade não é. Não, exatamente. Pode Tudo ser. bem. Agora então, vou dar pra vocês aí então uma cena. Aí vocês me dizem se essa parada não é genial. A cena do Bullet Time ao contrário é genial. É lindo demais aquilo. Isso é maneiro, isso é maneiro. Homenageia a cena anterior. Isso me ganhou. Traz uma novidade. Traz uma novidade. Como é que você vai fazer uma sequência tão impactante quanto o Bullet Time? Conceitualmente é impecável. Conceitualmente. Isso é massa É demais. genial, cara. Aquilo ali vai ficar guardado. A bala ficar em câmera lenta e as pessoas ficarem andando rápido ao redor da bala. É o Bullet Time reverso. Isso é foda. E é maneiro que Isso é maneiro. a cena é muito bonita, que ele tá sentado, o analista senta na poltrona, tem um sofá ali velho, ele senta explicando isso, ele fala, você me ajudou a chegar nessa conclusão, de pensar o contrário, por que eu não trabalho com tempo reverso? E aí ele tá sentado, o fundo tá todo desfocado, e fica aquelas faíscas da serra, tipo assim, desfocada, como se fosse assim, a mente brilhante, faiscante daquela máquina, chegou numa solução genial, assim, cara, é muito foda isso, tipo ele pegando assim a bala no último segundo, ele segura a bala. E a maçã que ele coloca na frente, a maçã vai ficar na memória. Cara, essa cena... Não, isso pra mim não foi escolha. Isso pra mim realmente foi a única opção possível. O único caminho possível. Muito com o caminho, ela descobriu a única solução perfeita e ela descobriu. E cara, pra mim o genial dessa cena é o seguinte, olha isso, eu tô meio arrepiado já. Não, isso é foda. Olha isso. É foda. Ó, primeira trilogia, o Neo encontra o arquiteto. Esse analista, ele comenta o seguinte, ele fala que em termos de código, esperança é muito parecido com desespero. Ele fala isso nessa cena. Aí pensa comigo, primeira trilogia, o Neo tá na frente do arquiteto. O arquiteto fala, você tem duas portas. Você pode continuar na porta do ciclo pra você salvar Zion, ou você pode tentar salvar a Trinity. O que é isso? Esperança, meu irmão. O que é nessa cena do 4 agora, quando ele tá simplesmente se jogando pra tentar impedir uma bala que tá chegando na cabeça da Trinity? Desespero. Ele pegou a cena da primeira trilogia, que é esperança, diz que o código é igual a desespero, e nessa cena aqui é desespero. Não há escolha, não há esperança pro Neo. Nunca houve escolha. Não escolha nem esperança. Ele só tá se jogando tentando evitar um tiro. Na porta não, tem uma sensação de esperança. Ele abre a porta e fala, eu tenho a esperança de tentar salvar a Trinity, que é meu amor. Aqui não, é desespero pra tentar salvá-la. Cara, porra, amigo! Eu entendo. Tu entende o que, Daniel? Tu vai falar uma crítica aqui? Não, cara, eu entendo que essa relação, eu sei que você tá quente, que seu coração tá quentinho, que o nosso coração tá quentinho. Só que eu entendo quando uma geração mais nova que não teve o feedback dos Matrix anteriores e olha pra esse, fala o seguinte,
seguinte, a saída pelo amor de novo, eu entendo que pra nós esse ciclo se fecha. Essa é a única saída. Essa é a única Interestelar. saída. Esse ciclo se fecha pra nós, mas pro moleque que não teve um feedback, teve a vivência da experiência anterior, ele olha pra essa solução... Não é o anterior, não teve a vivência de vida. Interestelar fala, amor é a saída. Amor é a saída, não é nem a ciência. Qual a diferença entre esperança, uma anda bonita e outra elegante? A gente sabe disso muito bem. Somos cariocas aqui. Os dois sentimentos são muito parecidos. Esperança, a gente age partindo da fé de que vai dar certo. Desespero é quando a gente age partindo do sentimento de que vai dar errado. Os dois sentimentos são muito parecidos. A esperança em um invólucro, em uma camada, em um casaco mais agradável, pô, age, vai lá, filhão, que vai dar tudo certo. E o desespero, corre lá, filhão, que senão vai dar tudo errado. Os dois sentimentos são impulsionadores, são sentimentos muito parecidos. A esperança como um ponto ruim também. Eu queria falar uma parada, assim, sabe, tipo, porque a gente ainda tava discutindo muito sobre o propósito do Neo aqui nesse filme, né? Ele acaba sendo uma parte dele, né? Querendo sair dali. Mas na minha concepção, eu fiquei pensando nisso, eu queria perguntar pra vocês se isso faz sentido na cabeça de vocês. Vocês acham que o Neo criou essa Matrix que existe hoje? Porque eu fiquei pensando no seguinte, né? Ele arquitetou lá aquele jogo, você lembra quando ele tá fazendo um jogo onde sai o Morpheus? Não, ele criou um modal, é só um espaço. É um modal. Ele fez aquilo, ok. Mas talvez toda aquela concepção daquela Matrix, onde ele vive, tenha sido criado por ele também. Acho que não. Vai entrar naquela Matrix dentro da Matrix, no final dos contos. Acho que como nós, ele contribui pra que aquilo exista. Eu acho que realmente parte das máquinas e vai pelo analista Vamos ver o quinto. Então, eu ia falar sobre isso agora. Por que eu acho que vai ter o quinto? Porque tem os espaços nesse filme que não foram explicados, que não me pareceu ser um erro em si. Me pareceu uma escolha, porque ela bota falas que geram perguntas que não são respondidas. Por exemplo, a Sati, sei lá, fala pra Bugs assim, você vai ter que se conectar com a Trinity porque você tem a maior relação com ela depois do Neo. Aí tu fala, ué, Essa parte eu acho meio Essa zoada. parte é pergunta sem resposta, é lógico. Ela é complexa em demasia. também acho. É lógico. A gente não sabe. É uma solução fácil que eles botaram uma roupagem complexa pra parecer que faz sentido o bagulho. E não importa. Tipo assim, incomoda um pouco, mas eu queria debater o conceito ali. Tipo assim, ela diz o seguinte, a Bugs tem alguma relação com a Trinity que vem logo muito próximo ali, sabe? Abaixo do que teria a Neo com a Trinity. Então tu pensa logo talvez num parentesco, alguma coisa assim. Eu até fiquei com medo de ser isso. Falei, não, tal. Mas ela sugere isso e não é explicado. Como a Bugs também, ela tem uma obsessão pelo Neo, que você também fala assim, pô, beleza, ela quer libertar todo mundo, ela tem esse viés da libertação, só que é uma obsessão um pouco demais em relação ao Neo. Também não fica explicado isso. E pra mim, o que mais deixa claro que vai ter o 5, e tudo faz parte, realmente, talvez, de uma condução da Matrix, é que, pensa comigo, a Niobe, ela passa grande parte da conversa com o Neo tentando provar pra ele o seguinte, o que fez a gente crescer e realmente evoluir foi a gente fugir da guerra e buscar o nosso crescimento mesmo junto das máquinas. Essa relação, é um filme otimista nesse aspecto. Quando a gente busca a relação com as máquinas, essa relação em paz e cada um contribuindo com o que pode, a gente tá avançando. Ela mostra o morango e tal, o céu fodão lá e tal. E ela fica nessa coisa, tipo, tudo está levando pra guerra. Resgatar o Neo vai levar pra guerra, tudo isso vai levar pra guerra. Ela confronta muito isso. Do nada, ela vai conversar com a Sati e ela volta com uma ideia falando assim, beleza, vocês vão ter que resgatar a Trinity. Aí eu falei, caraca. Aí você vai ver o argumento da Sati, sei lá. Ela fala o seguinte, eu estou ajudando vocês com esse plano mirabolante e incrível que eu tenho há muito tempo, porque a Bugs fala, cara, tu tem esse plano incrível, é porque tu tem alguma intenção gigante. E ela fala, por vingança. Então a Niobe aceitou incorporar esse plano que bota em risco a Io porque você tá buscando vingança. E aí o plano vai ser executado com a complacência da Niobe. Não faz sentido. Então o que sugere pra mim é que isso realmente é um gancho claro pro quinto filme. Acho que você foi longe demais. Acho que você foi longe. Vocês querem apostar? Quer fazer um bolão? Não, eu não quero apostar nada. Eu não tô nesse momento. Já tá postado, Rodrigo. Isso tá gravado. Tá Eu gravado. acho que você foi muito longe, Rodrigo. Se você acertar, eu vou ficar feliz demais. Que eu acho uma puta ideia. Eu acho uma puta Tô ideia. com o Gabriel. Tá apostado, hein? Outra coisa que eu estranho nesse filme é por que o Agent Smith lá no final ajuda o Neo. Isso ficou confuso pra caramba pra mim. Eu não entendi. Não. Ele não ajudou o Neo. Ele atrapalhou a conclusão dos objetivos do analista. Tá, por quê? Eu concordo com você que o Smith é confuso no filme inteiro. É confuso. O Mitch é muito confuso o filme inteiro, que faz mais sentido a Matrix continuar como está e ele ter a independência dentro da Matrix como ele tem, do que ela ser rebutada. Isso eu concordo. E aí eu pergunto pra você, em dado momento ele simplesmente some. Claro, pode ser uma escolha, tipo assim, a Lana não tinha como resolver claramente ali, deixou solto e tudo bem pra ela, né? Mas tu acha que é pro 5 isso? Eu acho que é pro 5, Não, mas assim, primeiro ele tenta matar o Neo, depois sem nenhum motivo. Mas ali no primeiro momento foi um devaneio. Não é só isso. Uma coisa é ele eliminar o Neo, a outra é ele deixar lá o cara concluir o bagulho lá, levar o Neo, sei lá o que for, o analista lá. A gente chegou ao consenso que o Morpheus foi criado pelo Neo.
Neo, né? Nessa Matrix nova. No filme, o Morpheus e o Smith se apresentam como dois lados da mesma moeda. Pra mim, esse agente Smith foi criado pelo Neo junto com a criação do Morpheus. Eu tô com a ideia de que o Neo criou essa porra toda. Não, tudo... Né? No mínimo os dois. Não é o mesmo vírus, a mesma anomalia do Matrix 1 que chegou lá. Mas será que o Smith não tem uma interdependência do Neo a tal ponto que ainda que ele tenha como objetivo dele, de programação, eliminar o Neo, ele por ter sido criado por ele nessa anomalia aí, nesse modal, ele acaba por protegê-lo de alguma forma? Isso poderia ser uma incoerência no programa lá. É exatamente isso que eu acho. O Rodrigo falou exatamente o que eu acho. Eu acho que a gente precisa parar por aqui. Porque tá começando numa teoria da teoria da teoria. Daniel é chato demais. Sabe o que vai acontecer, Gabriel? A gente vai acertar e o Daniel vai vir com a cara dele amarela, vai falar assim... Chamaram o John Favreau, ouviram a crítica e fizeram por aí. Eu acho mais plausível ter uma continuação, porque a Sati, na verdade, ela tá agindo em prol das máquinas nessa estrutura toda. Não interessa, mas tem que continuar. Mas é uma teoria Mas o que eu tô falando, eu acho que isso vai ser explicado depois. Eu não tô dizendo que ela tá em prol das máquinas. Mas no final das contas, eu acho que não vai ter, não. Eu acho que vai ter, eu só não sei se vai ser com a Lana ou não. Eu acho que vai ter. Eu acho que não vai ter continuação, não, mas eu vou ficar feliz se tiver. Eu acho que vai ter. Puxar a parada pra acabar com esse programa logo, que é o seguinte, o Gabriel faltou no cinema, mas quem tá no Rio de Janeiro, a gente foi assistir lá junto aqui do programa, eu, o Daniel, a equipe de apoio que é o Caio, o Flávio, e a gente chamou a galera que quisesse assistir, né, e a Aline foi, né, a Aline Nayad foi lá assistir com a gente, assistiu o filme com a gente. Uma das madrinhas do canal. Porra, foi, ela é um dos nossos apoiadores, né, exatamente. Colaboradora nossa. E aí eu queria aproveitar então pra falar o seguinte, que ela falou uma parada que eu achei muito interessante, né, no final sacanear também, porque a cena pós-crédito tem lá no final do filme e isso foi uma coisa engraçada no cinema, porque eu sabia da cena pós-crédito e eu segurei todo mundo, não, eu vou ficar pra ver a cena pós-crédito, mas ok. Mas ela falou uma parada legal, né, que a sociedade do desempenho entorpecida para não sentir dor, gerando assim maior produtividade possível, né. Então, basicamente, todo o filme vai ser sobre isso, né, tipo, produtividade e você ter um entorpecente, né, que seja o terapeuta, seja tudo isso. Então achei que era maneiro citar, porque boa parte do que eu trouxe, né, e eu discuti muito com ela pra gente chegar aqui, então, porra, como eu discuti pra caramba pra montar a pauta, acho que valia também essa menção. Muito obrigado, Aline. Concordo com a Aline. Boa parte do filme é sobre a dor do Mr. Anderson. Ele tem que criar um novo produto de Matrix. E por último, assim, pra fechar, eu queria falar sobre a cena pós-crédito, porque esse filme tem a cena pós-crédito, isso novamente é a metalinguagem que a gente já falou lá atrás, né? Uma cena incrível. Fica até o final. É pra sacanear a galera. É pra sacanear mesmo a galera. Fábio me fez ficar no cinema até o final. Bobão. 5 minutos passando o crédito, porque ele disse pra nós que a cena final era incrível. Tu não queria ter ficado? E aí, cara, foi muito mais de 5 minutos, Daniel. Os créditos eram gigantes, eu acho que foi Gigante. de sacanagem. Era enorme, Isso foi de sacanagem, cara. E a gente jogando uma pressão foda no Fábio, assim. Porra, Fábio, tem mesmo? Caraca. Tem mesmo, tem certeza. Aí vem o Catrix. Uma parte legal de quando a gente tava vendo o filme é que tem um momento em que a Trinity e o Neo, eles se reencontram fora da Matrix e eles não se beijam. E o Fábio olhou pra mim na hora, ele tava na fileira da frente, ele olhou pra mim e eu falei, viu, não se beija. Não tem beijo. Cadê a porra do beijo? Cara, você falou essa parada, eu fiquei bem emocionado, assim. E quando eu tava vendo o Neo com aquele cabelão, John Wick, dá pra entender, né? Ele é desleixado, ele deixa a barba, deixa o cabelo, mas tava me incomodando o fato dele ser o John Wick ali, passando de um lado pro outro. Aí quando chega fora da Matrix, que ele tá com a cabeça raspada, mais grisalho, a barba por fazer mais grisalha, e depois a Trinity, me emocionou, cara. Eu olhei e falei, cara, que é o Neo. E 20 anos depois, eu tô vendo Matrix de novo, é o Neo. Esse é o Neo. Realmente, esse é o Neo, cara. Esse é o Neo. Muito maneiro. Isso é maneiro. Quero recomendar de novo o Apoia-se, porque é o seguinte, o que aconteceu nesse fim de ano foi o seguinte, a gente resolveu reunir a galera toda pra assistir o filme junto com a galera do Apoia-se. E tu faltou. Eu faltei. O Rodrigo mora em São Paulo, tá em São Paulo no momento, então não pude ir. E eu não pude. Eu faltei. Foi uma experiência legal. Não, mas na próxima eu vou. Mas eu quero falar isso, assim, essa dica rolou só no Apoia-se, no nosso grupinho do Apoia-se. Se você não apoia a gente, você não for sabendo disso. Filhão, apoia a gente lá, R$3, R$10, qualquer coisa, R$2, 10 centavos de dólar, cara, meio centavo de euro. Apoia a gente lá, filhão. Vale a pena. E ajuda a gente. É verdade. Eu quero saber quando é que a gente vai fechar uma sessão. Caraca, isso aí é meta futuro, isso é meta do futuro. Meta. Eu vou falar que rola, hein? Eu já fiz isso na Acabou de Acabar. É isso que eu quero. Humilhou, o Gabriel humilhou agora. Vamos pegar um pouco de cancho, de pressão, vamos ver se a galera apoia a gente aí, se a galera curte o projeto. Vamos lá. Se você curtiu esse programa até agora, que você assistiu com a gente, você assistiu Matrix Resurrections e você, porra, gostou ou não, se você também não gostou, não tem problema nenhum, você pode
reclamar com a gente, Pode xingar, falar com o pode Rodrigo, xingar. você pode xingar, né? Xingar com toda educação e ser feliz, né? Dá tapa na cara da gente, mas com respeito. Não tem problema nenhum, mas você tem que saber por onde que você vai fazer isso, né? Porque Fábio, por onde eu posso xingar o pessoal do a Enquadrando? gente tá em live aqui, né? No momento, poderia ter gente aqui, por mais que nem todo mundo concordasse ali, mas ninguém xingou a gente até agora, então tá tudo bem. Eu agradeço. Mas se você não tá vendo essa live aqui em tempo real, você pode falar com a gente via os nossos e-mails, que é contato@acaboudeacabar.com.br, lá com o nosso Twitter, que é @enquadrando_, e o nosso Instagram, enquadrando_oficial. E por último, se você não se inscreveu ainda no nosso canal do YouTube, por favor, se inscreva e aperte o sininho, porque a gente tá fazendo live lá, e você vai ter que saber da live, né? Porque a gente não costuma avisar com antecedência, não. Aqui é complicado. Aqui a galera se atrasa uma hora. É o caos. É o caos, É o caos. é Matrix, né? Matrix é o caos. Então, estamos na mesma situação. Por favor, se inscreva lá e um grande abraço, galera. Bons filmes. Se você sentir que você precisa, dar uma descansada, fica aí tranquilo, encosta aí atrás na cama. Tranquilo. Tô gravando da cama aqui. Sem dormir. Fica na banheira aí, pega só rebarba. É isso aí. Tá jogando sacrifício, né, Gabriel? Vamos fazer uma gravação de boa, né? Minha pauta tá meio confusa. De boa. Eu preciso de tempo. Tá meio confusa. Entendeu o que você escreveu, né? Gabriel decidiu que doente ele vai falar mais. Tipo assim, eu vou além, eu quero me testar. Isso aí, Gabriel. Gabriel deve tá quente, olha como é que tá vermelho. Ele tá quente, Eu tô com um Gabriel. cobertor aqui de frio, cara, que eu tô... Convertou. Aí, apagaram a luz do Rodrigo aí. A Laura me deixou no escuro A total. gente Laura. faz isso também direto. Total? Como é que eu tô? Total? Tá gravando, Rodrigo tá gravando aí. Tá na live. Tá na live, é. Ela briga, tipo assim, desliga esse troço aí, sai. Eu achei que era só áudio. Né? Não. Gente, essa é a Laura. E aí, lá, tranquilidade? Firmeza total. Você avisou pra ela que não é só a gente que tá em live? Não, gente, tem ao vivo, tá? Tá ao vivo, pro mundo todo. Ao vivo. Tudo bem, vamos lá, segue. Deixa eu pegar, me dá o Buda aí. O grande problema de eu gravar cedo é o Buda, gente. Marcelo, desculpa, Marcelo, me dá o Buda. Me dá o Buda, parece que é um boneco, né? É o cachorro. Ó o Buda, gente, que dificulta muito a gravação, ó. Aquele aqui, ó. Ó ele aqui, ó. Dá beijo. Já tá com a linguinha. Vai dormir. Vai lá. A Evelyn falou que ele tá muito grande. Tá muito grande. Tá grande mesmo. Na foto ele parece menor. O Buda gosta de cinema. Ele adora filme de ação. É sério. Ele para e fica escutando tudo. Aí pela Warner, isso o filme deixa claríssimo, a fazer uma continuação. Ih, caralho, fugiu. Eita. A revolta tá grande. Ele consegue estar mais agitado, doente do que quando não tá doente. É incrível. Eu tô meio febril, acho que fico meio delirante. Tá ligado? A Matrix em si é um sistema de opressão que você pode aplicar isso a qualquer coisa que lhe oprima. Sim. Se você é um supremacista branco da Ku Klux Klan, quem te oprime é o bom senso. Tá ligado? Então a Matrix é Caraca. Essa agora eu suei frio, hein? Vou te falar. Hein? Ai, meu Deus do céu. Oprimido pelo bom senso. É uma camisa que todo membro da Ku Klux Klan deveria usar. Oprimido pelo bom senso. E Daniel, eu vou deixar você falar. Posso só concluir uma coisa? Juro. Depois dessa intervenção brilhante, Rodrigo, pode tudo. Quer uma água? Tem um copo d'água aqui pra você. E, cara, ó, eu tô vaidoso aqui. Mas, cara, o que... Eu ia falar uma parada, acho que eu esqueci. Eu ia falar. Pessoal que não acompanha a gente, não apoia essa ainda. O Gabriel tá bêbado de febre. Bêbado de influenza. Influenza A. Tipo A. Pô, também Cebion já aqui pra caralho. Pô, também 2 Cebion aqui enquanto grau. Nem é recomendável. Recomendável é um por dia. Mas virou meia-noite, né? Tomei outro. Que é assim que funciona a biologia. Posso só cortar isso daí rapidinho? A gente vai voltar no papo do Morpheus. Cara, o Rodrigo é tão velho que ele, pra fechar a câmera, ele botou a mão na frente. Ele botou a mão. Ele não clicou no botão de fechar a câmera. Cara, eu entendi o que o Rodrigo queria fazer. Eu ignorei pra não perder minha concentração. Fiz no reflexo, Foi gente. genial. Foi genial. Rodrigo é demais, cara. Como é que fosse um negócio desse? Cara? Não faz sentido nenhum. Ele botou a mão na frente da câmera. Rodrigo é analógico. Eu sou analógico. Cadê você, Rodrigo? Você fechou a câmera? Só botei minha mão. Não entendi. Você colocou uma fita isolante? Eu vou botar aqui, eu vou fechar a câmera. Ele ainda está com a mão, tá? É só pra... Colocou uma fita crepe aí, não? Pronto, tá bom? Ah, tá bom. agora você pode falar, tá tranquilo, não vai pressionar não, Rodrigo, tá tranquilo. Ai, meu Deus do céu. Vamos lá. Pessoal, ô Zaniolo, coloca isso no início do programa, por favor. Caralho, coitado, Marcelo. Por favor. Vou lá, até preparar meu áudio aqui. Que a gente fez isso outra vez, eu gostei, eu quero que vire uma constância. Vamos lá.
Olá, você que está ouvindo Enquadrando. O que tá acontecendo, gente? Olá. Tipo, Olá. vai pro final do programa. Olá, você que está ouvindo Enquadrando. A gente tá gravando isso no final do programa, tá todo mundo rindo aqui. Caralho. O programa ficou irado, mas a gente quer saber, a gente quer se comunicar com você, a gente quer saber o momento em que você ouve Enquadrando, beleza? Então, por favor. Enquadrando agora. Enquadrando agora. Hashtag. Exatamente. Nesse momento, tira uma foto agora, exatamente do que você tá fazendo, coloca no Twitter. Com segurança. Com segurança, se estiver dirigindo, pare, beleza? Tire uma foto agora, ok? Coloque no Twitter, marque o @enquadrando e coloque lá a hashtag Enquadrando Agora pra gente poder saber dessas informações e se atualizar, beleza? Um beijo no seu coração e agora fique com o programa.